bastante gente discutindo um tema cabeludo, assim. Nossa, tem tema... E eu acho muito legal você ter começado. Acho legal já ter concorrente, inclusive, né? Sim, que sim. não dá nem pra chamar de concorrente, cara. Porque esse tipo de coisa que vocês estão fazendo traz uma credibilidade pro mercado, traz ele traduz a maturidade que o mercado tá começando a ter. E quando eu falo de mercado, não falo só de ótica. Eu falo de ótica e optometria também. Quando eu comecei, e nem faz tanto tempo assim, né? Faz, sei lá, tô no ramo há uns 10 anos. Tá. Quando eu comecei, cara, era tudo muito rudimentar, assim. Então, tinham poucas opções de curso, curso técnico. O curso livre não tinha praticamente opção. Oi? Essa câmera é sua. Ah, beleza. Não tinha muito curso técnico. O superior era muito difícil, era muito inacessível, era muito longe. Então, pra vocês terem uma ideia, eu morava em Campinas e eu fui fazer o técnico em ótica optometria aqui em São Paulo. Eu ia sábado, voltava sábado, ia domingo, voltava domingo. Então era sábado e domingo, 2 vezes por mês. Caramba. Aí eu comecei a dar aula no técnico e eu continuei indo e voltando. Então era tudo muito difícil, era tudo muito inacessível. Não tinha material, não tinha bibliografia em português, a literatura era escassa demais, assim, o acesso era ruim, sabe? E é engraçado como as coisas mudaram muito em coisa de 10 anos de mercado. E eu acho que vocês aqui simplesmente traduzem o que está acontecendo, né? Então, eu ver esse tipo de coisa acontecendo me deixa muito contente. Porque mostra que aquela decisão que eu tive, vamos chamar de 10 anos atrás, nem sei se faz 11, se faz 9, a decisão que eu tomei em entrar nesse mercado 10 anos atrás foi uma decisão muito boa, porque o mercado de fato está crescendo o tanto que eu esperava que ele crescesse, sabe? Pô, legal, cara. E é assim que a gente começa, galera. Esse é o Watchcast 13, tá? Com o professor Henrique. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, gente. Pô, agradeço aí pela disponibilidade, né? E disposição de vir aí bater um papo conosco. Imagina, um prazer enorme. É sempre de grande valia. O Marcelão tá aí, todo mundo já conhece. É nóis, Marcelão. Tamo junto. Obrigado mais uma vez aí também pela disponibilidade, tá? Obrigado, boa noite. Opa. Fernando, eu pus um blazer pra você, tá? Tá chique. Tá chique e elegante. Obrigado. Show de bola. Professor, começando pelo começo, fala um pouco da sua história. Pelo que você disse, há 10 anos no segmento, começou numa ótica tradicional, balcão, já foi estudar optometria? Como que foi isso aí? Não, eu acho que a minha história, cara, ela começa na faculdade de marketing, né? Eu não sabia o que eu queria fazer. Meus pais dizem que eu falava quando eu era muito pequeno que eu queria fazer medicina, né? Mas eu também lembro que eu queria ser operador de retroescavadeira. Tinha um vizinho, eu morava numa chácara em Jaguariúna, e o vizinho tava fazendo uma obra de aquela retroescavadeira que ficava cavando, achava um barato. Eu queria ser operador de retroescavadeira, cara. Foi a primeira profissão que eu quis ter. Então, criança, você fala que você quer ser tudo, assim, né? Então, quando meus pais falam que eu queria ser médico, eu acho que não conta muito, assim. E aí, o meu pai, ele trabalha com óculos, ele era fabricante de óculos. Ele tinha uma fábrica em Campinas, Estética do Brasil. E ele vendia pro Carnieri, ele vendia pro Giannini, ele vendia... Acho que meu pai chegou a ser sócio do Carnieri um tempo, se não me engano, assim, sabe? Ele vendia muito para deputado no norte do país e viajava, ficava um mês fora, na época que não tinha celular. Eu lembro que na chácara a gente tinha uma estação de rádio amador. Meu pai colocou uma antena de rádio amador, ele tinha um rádio amador no carro dele, acho que era um Uno, se não me engano. E então, assim, desde moleque, eu tô no meio da ótica. Eu ia visitar meu pai na fábrica. Aí meu pai, uma época, pegou uns equipamentos da fábrica, colocou lá no... A gente tinha não é uma horta que fala, é um... Viveiro? Não, Um jardinzinho. Um jardinzinho. Tinha pé de limão, tinha a moreira, tinha pé de caju, tinha tudo lá. Pomar, obrigado. A gente tinha um pomar. E no fundo do pomar, meu pai deixava uns tanques de brunimento e ficava a madrugada inteira blá, 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 pulindo óculos. Aí ele pegava óculos, montava óculos, ia vender, né? E aí depois o chinês entrou no Brasil. O chinês entrou no Brasil, meu pai não conseguiu segurar os custos da fábrica, né? Porque meu pai fazia tudo com acetato Mazzucchelli, que é caro, Sim. né? Caro pra caramba. Que é o famoso chapa. Que é a famosa chapa, Tá. isso. E para você vender um óculos de acetato Mazzucchelli, você tinha que ter um volume muito grande. Uma fábrica, ela tinha que comportar, ela tinha que ter tamanho e volume, porque chinês chegou no Brasil.
você vai deixar de vender muito, vai comer muito da tua venda. Então, aquelas poucas peças que você vai continuar fabricando, aquele tempo que você vai ter para se adaptar, você tem que ter um tamanho muito grande, né? Sim, Para aguentar o tranco, sim. né? E meu pai não tinha esse tanto tamanho, acho que ele tinha uns 50, 60 funcionários, assim. Ah. Não era uma Tecnol, né? Da vida. E aí meu pai decidiu falar o seguinte, bom, beleza, eu vou continuar no ramo, só que eu vou vender do chinês. Então meu pai começou a comprar do chinês e começou a vender. Muito para departamento de promoção social, fazer muita licitação. E continuou no ramo. Então eu lembro, meu pai comprava aquelas caixas, comprava 5, 6 mil óculos assim, ele tirava a etiqueta do chinês, tirava tudo, descaracterizava o óculos, né? Para não ter nenhuma marca ali. Então eu tô nesse ramo desde sempre, né? Isso daí é o quê? 12, 13 anos? Para menos até, cara. Olha, eu morei lá na chácara até meus 10 anos de idade. Então, 7 anos de idade. 6, 7 anos de idade. Teve bicho de pé? Não, de pé não. Não, você não sabe como é gostoso aquela coceirinha? Não. Eu já tive bicho geográfico, mas na praia já. E o primeiro contato com ótica Foi isso, foi no meio da fábrica, né? e a optometria. Aí eu falei o seguinte, eu quero ser marqueteiro. Porque, sim, aí vida mexe pra cima e pra baixo. Meu pai vai ser corretor de imóveis, mudamos pra Campinas, né? Que a gente era de Jaguariúna, mudamos pra Campinas. E meu pai abriu uma ótica em casa. Então meu pai tem uma ótica de atendimento fechado. Então não é porta aberta, não tem fachada, não tem letreiro. É VIP. É VIP. Quem conhece meu pai conhece, não tem anúncio no Google, não tem. Tem lá a página no Google, né? Então quem conhece meu pai conhece, quem não conhece. É no conhece. boca a boca. Boca a boca, cartão de visita. A propaganda é cartão de visita, literalmente. E eu falei, vou trabalhar, vou ajudar meu pai, né? Vou fazer marketing então. Então eu fui fazer marketing. Vou trabalhar o que o meu pai não tá trabalhando, o marketing. Isso. Porque meu pai, cara. O meu pai, ele entregava óculos assim, ele levava no laboratório, o laboratório devolvia o óculos naquele estojo padrão. Meu pai embrulhava com elástico um xerox da receita do paciente, do cliente, com tudo anotado à mão assim, o cliente vinha buscar o óculos, meu pai entregava o óculos e dizia, o óculos daquele jeito. Pronto, assim. Mas funcionou. Sim. Porque começou a dar volume. Enquanto eu estava na faculdade, eu falei, vou ganhar experiência no mercado. Fui trabalhar na IBM, eu fui trabalhar na Anshan, a Câmara Americana de Comércio, fui trabalhar na New Age Bebidas, uma indústria de bebidas de Leme. Cara, trabalhei em tudo quanto é lugar, até que o último que eu trabalhei foi a IBM. Eu tava sem paciência, eu falei, não é isso que eu quero pra mim. Eu ficava auditando contrato em espanhol e inglês o dia inteiro. Natal, trabalhava. Quando eu falo Natal, é dia 24, trabalhava. Dia 25, trabalhava. 31 de dezembro, trabalhava. 1º de janeiro, trabalhava. Falei, não é pra mim isso. Pai, quero trabalhar com você. Ele falou, tá bom, te dou R$300 por mês, sem comissão. Falei, tá bom. Aí eu comecei. Meu primeiro dia, eu peguei uma receita, eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Que esférico, cilíndrico, eixo, o que é isso? Daí meu pai falou assim, vou te apresentar um cara muito bom, professor do Senac de Campinas, Ivanildo, montador, tem uma ótica, ele fazia montagem para a cidade inteira, né? Tem 2 lojas ele. Ele vai te ensinar algumas coisas. Daí eu fui lá, passei uma tarde com ele me ensinou o que eu consegui aprender. Falei, gostei, interessante. Meu pai gostou, gostei. Eu vou chamar uma amiga minha, contratar uma amiga minha, optometrista conhecida no ramo, Ana Braga Barroso. Ela tá morando em Campinas, já morou no Rio, voltou para Campinas, para ela te dar uma aula. Passou o dia inteiro me dando uma aula. Falei, tá bom, é mais complicado do que parece. Aí o Ivanildo falou o seguinte, compra um livro do Honda. Professor Honda, sim. Compra o livro do Honda, lê o livro do Honda. Aí eu falei, opa, agora eu tô entendendo. Agora eu comecei a entender. Aí eu percebi, tá bom, é a literatura que vai me ajudar. Não vai ser professor X, que eu falo isso nas minhas aulas. Esqueçam a opinião de professor. Para de estudar por professor. Parem de esperar que o professor vai te dar o conteúdo que você quer. Tenha independência. O conteúdo, gente, é engraçado demais. O conhecimento tá lá, é tangível, ao alcance das suas mãos, para quem quiser ir lá alcançar. Então acho que a minha função hoje é mais traduzir toda essa minha experiência que eu tive, de falar assim, gente, é só esticar o braço e pegar o conhecimento. Tá lá para quem quiser pegar, sabe? E eu percebi isso com o livro do Honda. Você teve a oportunidade de conhecer ele já ou não? Muito brevemente, cara, porque quando eu entrei no Filadélfia para dar aula, ele tava saindo, ele tinha acabado de sair.
Uma pessoa super humilde. Ah, não, isso... Honda, Tomil, abraço pra vocês. Abraço, Honda. O seu livro foi o primeiro livro que eu li. Foi o livro que eu falei, tá bom, eu vou nesse caminho aqui. Qual que foi o livro? ABC da Ótica. ABC da O Ótica. famoso ABC da Tá, Ótica. sim. tá em venda até hoje. Sim, sim. Tá, literatura obrigatória para quem tá começando no ramo, né? E me fala uma coisa, você comentou aí sobre o Miguel Giannini, né? Você chegou a conhecer? Foi Não. Não? Não conheci. Deve ter sido muito... Quem teve a oportunidade deve ter sido fantástico, né? Sim, cara. Um dos defeitos do meu pai que eu sempre achei, ele se desprende muito das coisas, assim. E aí eu falava, poxa, pai, por que você não se prendeu algumas coisas? Não é terreno, sabe? né? Não é terreno. Pois é, cara. Eu queria ter conhecido, não tive oportunidade. E aí, cara... e tem uma história engraçada. Daí eu falei, pai... Eu pesquisei curso de técnica em ótica. Porque o Ivanildo, ele era o responsável pelo livro, nosso livro. A lei manda Sim. que tem que ter um ótico responsável. Eu falei, pai, por que eu não sou ótico responsável? Se me paga um curso de técnica em ótica, eu viro o ótico responsável. Ele falou, pago. E isso com que idade você estava fazendo essa negociação com seu pai? Não, aí eu já tinha uns 23, assim. 23, 22, por aí. Ah. É gostoso lembrar algumas coisas do passado, né? Porque eu também tive legal, que negociar muitas coisas. Mas e se eu fizer isso? É legal. É legal até certo ponto, né? Que tem hora que começa em família. Conflito, né? Era ingessa, né? E aí eu liguei no Filadélfia. Eu falei, eu queria saber como é que funciona. Aí, na época, eu trabalhava a Meire lá. A Meire falou assim, tá bom, só que ela começa amanhã. Vem aqui com tais documentos, tal hora, esteja aqui. Eu tinha acabado de sair da IBM. Eu coloquei o meu terno. Coloquei minha gravata. E eu falei, vou me formar, vamos lá, tal. E eu cheguei. E um pessoal todo assim, vamos tomar um café, vamos comer um pão com mortadela ali na esquina, tal. E eu falei, o que eu tô fazendo com essa roupa? Que mico que eu tô pagando aqui, né? Sim. E aí eu fui lá. E aí na aula magna, eu acho que era o Eliezer que deu aula magna, eu não lembro. E ele falou, não, porque vocês aqui vão sair com 2 diplomas, né? Duas profissões. Técnica em ótica e optometria. O quê? Eu não sabia o que era Não optometria. conhecia. Eu não conhecia. Aí eu fui lá, tive a aula. Fiquei descobrindo no dia o que era optometria. Voltei pra casa dos meus pais. E aí? Morava com eles na época. E aí, Henrique, o que você achou? Não, legal, mas tem uma coisa de optometria que faz exame de vista. Sei lá, exame de vista você faz com o médico. Perseguido pela polícia, não quero esse negócio, Eu não quero esse negócio não, cara. Eu saio fora. E aí eu lembro, naquela noite, eu falei assim, não, me matriculei no curso, vou fazer. Já Vou que me formar. entrei, vou até o final. Mas eu não quero esse negócio pra mim, não. Era 1 ano e meio. Não, era 2,5. 2,5. 2 anos e meio. 2,5. Tá. E aí, no final do curso, meu professor, meu mestre, cara, o José Carlos Barcelos, ele falou o seguinte, cara, tô saindo do Filadélfia. Entra no meu lugar? Eu falei, eita. Eu falei, não, hein? Porque era assim, né? O professor começava com optometria 1, depois optometria 2, depois técnicas refrativas 1, 2 e 3, estágio. Eu falei, não entro, eu entro só em opto 1. Ele falou, não. Opto 1 e 2? Não, você vai fazer tudo até o estágio. Aí eu fui. Aí eu tô aqui. Então você nem chegou a trabalhar em ótica Com meu pai. com seu pai. Com meu pai. A gente reformou a ótica com muita briga. Meu pai não queria. Eu juntei dinheiro no meu bolso, fui lá, reformei a ótica. A gente comprou o VisiOffice, que eu insisto que é VisiOffice, não é VisOffice. Eu acho que é VisiOffice. Não gostei dessa tinta. Essa tinta aí eu não quero. Não, eu não quero essa tinta aí, então. Cara. Por que você pegou essa tinta dessa marca, sendo que a outra é mais barata? E pra colocar um sistema, um emissor de cupom fiscal, cara, você não imagina. Não, a primeira briga foi pra aceitar cartão, que ele não aceitava cartão, cara. Só dinheiro. Só dinheiro e cheque. No boletim dos amigos, né? Como é que chama? No carnezinho. Na caderneta. Caderneta dos amigos. Era isso, cara. Eu lembro quando eu cheguei lá, falei assim, gente, isso daqui é dos inimigos, porque tudo que era amigo deixou de ser amigo. Deixou, tá devendo tudo aqui, Tá cara. devendo, não paga, O melhor isso. jeito de perder a amizade é vender no No fiado. No fiado, é. Mas é isso, cara. E muita briga, e enfim. Aí eu abri uma ótica, eventualmente, resumindo a história, eu abri uma loja só minha, em Campinas. Em Campinas. Já tive consultório em Mogi Guaçu também. E aí eu falei,
Aí, bom, enfim, fiz técnica em ótica, em optometria. Aí eu fiz pós-graduação, porque eu tenho bacharelado em marketing, eu conseguia fazer pós-graduação em ortótica e reabilitação visual. E nunca era suficiente, sempre faltava. Sempre, sabe quando você sente que não tá chegando, tá ficando legal E cai. E cai, Sim. sabe? A sensação de morrer na areia, assim, nadar e morrer na praia, assim, sabe? Daí eu falei pra minha esposa, eu vou fazer bacharel em optometria, lá na Brás Cubas, em Mogi das Cruzes. Eu morava em Campinas. Nossa. Na época, a faculdade era assim, você vai, faz uma semana integral, ficava uma semana, segunda a sexta integral, volta pra sua casa. Então eu ia Não, ter... E a integral das 8 da manhã às 10 da noite. Isso. Caramba. Não, é horrível, é horrível. Então eu ia ter que ter hospedagem, almoço, café da manhã, jantar e locomoção. Quando eu coloquei na ponta do lápis, daí, beleza, eu coloquei na ponta do lápis, mensalidade, né? Falei pra minha esposa, eu vou fazer. Ia ficar uns R$3.500, acho, contando tudo assim, por mês, né? Eu vou fazer bacharel em optometria. Ela falou, não vai, você vai gastar R$3.500 por mês? Faz medicina logo de uma vez. Ela falou. E eu falei assim, cara... E eu sempre tinha pensado nisso assim, sabe? Daí eu falei, olha, eu já pensei nisso, ela já sabia que eu já tinha pensado nisso. Daí eu falei, são 6 anos que esquece de mim. Esquece a renda. Sim. Não do esposo, não do cônjuge, da companhia, do dia a dia. Não, por isso eu tô lá todo dia presente. Mas esquece do dinheiro. Então, assim, vão ser 6 anos que a gente vai passar aperto, corda no pescoço. Agora eu vou ser um buraco negro, eu só vou sugar. Só vou sugar. E eu falei pra ela assim, eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, você me sustenta durante 6 anos, eu te sustento durante 60. Você topa? Ela falou, topo. Que legal. Aí eu voltei, falei com os meus pais. Falei, gente, ó, eu e a Virgínia, a gente tomou uma decisão. Assim. Porque só ela me ajudar ainda não dá conta. É muito dinheiro. Sim. Vocês topam? Vocês me ajudam? Eles falaram, topamos, ajudamos. Caramba, cara. Aí, é isso. E você tá cursando medicina, tá em qual semestre? Eu tô na 7ª etapa, 7º semestre, 4º ano. Daqui a semestre que vem entro no internato, graças a Deus. É o último semestre de sentar e estudar, ficar estudando o dia inteiro, assim, sabe? Ano que vem já vai pra prática. Prática. Eu já tenho prática, né? Hoje em dia, a faculdade de medicina, ela é metodologia ativa, 100% ativa, que vocês têm na faculdade de optometria, inclusive. Só que ela é ativa mesmo, assim. É tudo muito visceral, assim, é tudo muito intenso, né? Então, desde o primeiro semestre, eles colocam a gente para passar nas UBS, Unidades Básicas de Saúde, para, assim, nossa, não sei nada. Não sei aferir uma pressão arterial. Tá. Tudo bem. Você vai aprender a falar bom dia pro paciente. Vai aprender a ajudar a Dona Maria a levantar e pegar a senha, a ajudar a Dona Maria a chegar até o consultório. Então, desde o primeiro semestre, não importa o nível de complexidade de interação com os pacientes, a gente tem interação com os pacientes. Lógico que esse nível de complexidade vai aumentando, né? Até que a gente chega no 3º ano da faculdade de medicina, né? A faculdade de medicina é dividida em 3 ciclos: o ciclo básico, clínico e internato. O básico é sentar a bunda na cadeira e estudar. O ciclo clínico é ir para ambulatório, atender paciente. A gente começa a atender paciente de pediatria, cardiologia, urologia, a gente começa a passar nas especialidades. Aí os preceptores, os médicos, eles saem da sala, a gente faz o atendimento sozinho nos pacientes, a gente tem que estudar muito, né? Porque, imagina, optometria. Me diga, você consegue fazer um atendimento de optometria hoje? Se eu sair da sala e falar assim, ó, vai, faz, daqui a 1 hora eu tô de volta. Eu já faço. Você faz, mas Isso. você concorda que... peraí, vamos lá, uma coisa de cada vez, como é que isso daqui... Não é uma coisa natural, intuitiva para quem tá começando, certo? Eu tive uma sorte muito grande, que é o seguinte, eu morava em Mauá, eu comecei meu curso de optometria em Ribeirão Preto, na Filadélfia também. Por um relacionamento, eu vim morar em São Paulo e fui morar em Mauá. E eu conheci na Filadélfia, aqui em São Paulo, a professora Alice Zaramella. Professora Alice. Isso. Que ela tem a óticazinha dela em Mauá. Eu não estava trabalhando, eu sou formado como engenheiro eletricista. E não queria mais trabalhar. Quando eu entreguei o primeiro óculos para uma senhorinha, e ela me abraçou, a engenharia morreu naquele dia. É legal, né? Então ela me falou obrigado. Eu falei assim, gente, eu nunca recebi um obrigado. Eu sempre fui obrigado, fazer o meu serviço bem feito
era o que eu tinha que ser feito. O extra, ou a mais, não era um obrigado, era a minha função. Então, quando eu recebi um abraço, um obrigado, para mim foi muito grande. É uma gratificação genuína. Isso, né? isso. Não é seu chefe falando obrigado, assim. É uma gratificação que vem de dentro. Obrigado por nada. Você fez sua obrigação, Isso, né? exato, É exato. isso. Obrigado É. por nada, é isso. Então, eu fui na lista e falei, se você faz atendimento, faço atendimento. Posso ir com você? Pode. Então, eu fiz um estágio. Então, no meu primeiro dia do trabalho, eu já tinha feito esse trabalho muito bonito que vocês fazem de humanização dos médicos. Então, eu já recebia a pessoa, anotava o nome, já estava acostumado com bastante gente. Então, eu sabia. Então, para mim, foi... Meu primeiro dia sozinho foi 10 pacientes. Que legal. E eu, nossa, meu Deus do céu, e deu tudo certo. Que legal, que legal. Hoje eu faço 30, 40 e é muito. Mas tá tranquilo. Legal. Não, ainda bem, ainda bem. Mas se não fosse essa minha participação com a Alice, eu estaria sentado e chorado no primeiro dia. É bom quando a gente tem alguém pra pegar na mão e falar, vem. Pegou. Nossa, Sim. isso é bom, né? Sim. Isso é bom, ajuda muito. Eu tive o prazer de ajudar alguns colegas assim também, pegar na mão. Você vai fazer campanha comigo? Sim. Isso. Você vai. Não, você vai. Pode pegar a caixa de prova que você vai. E qualquer coisa eu tô ali e vou te ajudar. Isso, é. E até hoje eu tô disponível para os colegas ficar lá comigo, ir junto, fazer Você já formou no Filadélfia? Filadélfia já. Ah, então tá. Ah, tá tranquilo. O Filadélfia, cara, é uma baita escola, né? O Filadélfia é assim, ou você faz ou você faz. Ou você aprende ou você aprende, né? E, bom, pelo menos comigo foi assim. E eu fui professor do Filadélfia do Belenzinho, Moca, e do de Campinas também. E nos dois, assim, estágio chegou, vai, se vira, cara. E vem paciente, vem paciente, vem paciente, vem paciente. Então, pra mim, foi uma escola muito grande, assim. O meu caso foi assim, como chegou a pandemia, eu tenho pouco tempo de formado como optometrista. A gente tinha que fazer entre os outros colegas e tipo, não, meu grau não é esse. Desgramado. E agora? aí você virava, o professor sentava, agora faz em mim. Só você está pouco nervoso já, né? O professor senta agora, vai em mim. Agora em mim, e aí? Né? Então, eu tive esse primeiro obstáculo que eu consegui vencer e deu tudo bem, mas, repito, graças a Alice Zaramella. Legal. Ela foi... a terapia, muita coisa que a gente conversava, vamos fazer isso, fazer aquilo, foi me dando um norte. Que nem a professora Rebeca teve aqui semana passada, falou assim, eu não vejo uma cara da optometria, tá muito cara americana, cara colombiana, isso, aquilo. E eu tô vendo hoje que tá começando a criar uma linha. Olha, sobre isso eu tenho muito E eu que acho falar, que cara. você faz parte disso, inclusive. Eu hoje, por exemplo, eu estudo, que nem acabou o ano passado a faculdade de optometria. Mas eu fui embora no final do curso, em dezembro, com uma frase sua. Que você foi dar uma aula e falou assim, eu não tô aqui para dar aula para vocês, eu tô aqui para tirar dúvida. O que vocês já estudaram? Então acabou o curso, virou o final do ano, eu continuei estudando. Isso. Mas foi uma frase sua. Isso. Que eu falei assim, eu não posso esperar começar para mim ir assistir a aula dele, alguma coisa de outro professor. Eu tenho que continuar estudando. Isso. Então, E você percebeu, pergunta. Na tua opinião, a partir do momento que você começou a fazer isso, você percebeu que você começou a aprender mais ou foi a mesma coisa? não, aprendi muito, mas muito. mesmo. Muito. Isso funciona, cara. Isso funciona. A metodologia ativa funciona, tá vendo? Muito. A minha curiosidade é absurda. Eu mando para os colegas que estão fazendo mensagem para os colegas que estão em outras grades. Cara, me manda seu material. Não tem material, Me né? manda o O seu material é o PDF livro, cara. que eu quero é o ler. artigo que tá online, Sim. entendeu? Que todo mundo pode ir lá acessar. Não, e o pessoal falava assim, querendo a tua última aula. Ah, mas fazer artigo. Aí, de repente, chegou e falou, não, essa é a biblioteca Dex aqui. Caramba, onde que ela tava? Que até hoje eu não vi esse... Os descritores, Isso. DEX, BVS. Isso, e aí eu falo assim, gente, mas... Fala assim, vamos escrever artigo, isso é sempre uma cobrança, né? Dentro da faculdade de engenharia, sempre uma cobrança. Você vai ter que fazer trabalho técnico, você vai ter que fazer artigo, não sei o quê. Eu tava, mas onde? Como? E você me ajudou demais. Então, e a falta de alguém falar que existe, né? Não, a cobrança era Tá aqui, direto. ó. Gente, tá aqui. É só entrar aqui, sejam felizes. O resto é com você. o resto é com A você. vontade de Isso. pesquisar é você. Isso, exato. Eu assisti uma apresentação sua do IF
Foi, acho que, cara, umas 4 horas de uma live sua que você fez. Foi o professor Will. Depois foi você. Aí você tava comentando sobre o... Da FIEP. Da FIEP. Isso. De neurooftalmologia. Isso. Não precisa fazer aquelas 4 horas. Mas me fala uma coisa. Cone, bastonete... O quê? Tem mais um... Intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. Calma. E aí tenta comentar rápido e simples, né? Porque que nem eu assisti uma outra apresentação, cara, não sei se foi a sua, mas ou coincidiu um outro médico comentar a mesma coisa. Cara, os pessoal do Paralímpico tiveram esse problema e eles chegavam lá, eles tiveram o fuso horário. Na verdade, e aí eu linkei o... Olha que doido, como que eles descobriram essa célula, né? Primeiro, eles perceberam que pacientes cegos, eles tinham jet lag. Então, pô, imagina, você é cego. Você é cego. Isso é novo, você afinal não. É legal, né? Esse daqui agora vai... O Pantanal agora ferrou. Você é cego. Aí, você faz uma viagem e você fica todo desregulado. O paciente cego, ele acha que tá de noite quando tá de dia, ou ele acha que tá de dia quando tá de noite. Aí eles falaram, por quê, né, se o cara é cego? Aí eles foram descobrir que a gente não tem apenas 2 tipos de fotorreceptores nos nossos olhos, os cones e bastonetes, que todo mundo conhece. A gente tem os cones, os bastonetes e essas células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis ou intrinsically photosensitive retinal ganglion cells. Metido, hein? E como que funciona a transdução fotoquímica da retina, né? Os cones e bastonetes, eles percebem a luz e quando eles percebem a luz, eles deixam de secretar um neurotransmissor chamado glutamato. E aí, as demais camadas de neurônios da retina, são 5 um total de tipos de neurônio, eles vão percebendo essa quantidade de glutamato que está aumentada ou diminuída, dependendo da quantidade de luz, e eles vão modulando a informação até chegar na última camada de células, que são as células ganglionares. As células ganglionares, elas não vão mais brincar de secretar ou não glutamato. Elas vão gerar um impulso elétrico, o chamado potencial de ação ou impulso nervoso. E esse impulso nervoso, esse potencial de ação, vai trafegar pelo rabinho desse neurônio, que a gente chama de axônio, ele trafega pelo axônio até chegar no corpo geniculado lateral do tálamo, que vai aqui para o córtex visual, no lobo occipital finalmente. Beleza. Então, qual que é, até pouco tempo atrás, qual era a função da célula ganglionar conhecida? Era pegar a informação da retina, jogar para o cérebro. Pegar da retina, jogar para o cérebro. Só que eles perceberam que existe um grupo, um tipo dessas células ganglionares que percebe a luz. Portanto, fotossensível. Só que não é qualquer luz. Porque, por exemplo, cone e bastonete tem um espectro de luz visível. Então, a gente vê red, green, blue, que são RGB, o padrão RGB dos cones. E a combinação da ativação desses três cones gera todas as cores que a gente percebe. Essas células ganglionares percebem apenas um tipo de luz azul. E a indústria muito esperta, percebendo isso... tem mais. Essas células, elas não se comunicam com o corpo geniculado lateral do tálamo, que se comunica com o córtex visual no lobo occipital. Essas células se comunicam com o núcleo supraquiasmático, com o núcleo supraquiasmático hipotalâmico, que por sua vez regula o sono. Então a indústria muito esperta falou assim, opa, então quer dizer que, por exemplo, aqui que horas são? São 20 para as 8 da noite. Essa luz aqui que a gente tem no estúdio, ela emite luz azul. A luz de celular, a luz de computador emite luz azul. Então, para tua retina, o que você está falando? Tá de dia. Uhum. Não sinta sono. Aumente sua frequência cardíaca. Aumente motilidade gastrointestinal. Não sinta sono. Fique ansioso. Qualquer coisa que você possa elocubrar aí, né? Em termos gerais, não sinta sono. A indústria muito esperta criou um filtro que bloqueia apenas essa luz azul dessas células. Qual que é o resultado? No final do dia, você descansa. No final do dia, na hora de sentir sono, você sente sono. Entendi. Gostou de mais um motivo para vender o filtro de luz azul? Mas isso de forma contínua. Ele não apenas como um óculos de IPI, entre aspas, só quando for utilizar nas telas ou não. Isso pode ser de uso contínuo? Pode ser de uso contínuo. É que assim, se imagine de férias que você vai ficar na montanha, sem internet, sem TV, sem celular, só lendo um livro. Só lendo livro, ou caçando, cozinhando, ou sei lá o quê. Você não vai precisar desse óculos.
Porque o teu ciclo circadiano circadiano significa cerca de um dia. Né? Que é o ciclo que regula para secretar melatonina para você sentir sono, ou secretar cortisol, o pico de cortisol faz você acordar, né? E o ciclo circadiano controla todas essas funções. Seu ciclo circadiano, muito provavelmente, vai ficar regulado. Fica 2 semanas no meio da montanha, sem nenhum dispositivo, sem eletricidade, para você ver se você não vai dormir no pôr do sol e vai acordar quando o sol nascer. Entendeu? E até sua miopia vai diminuir. Entendi. A astenopia vai. Dependendo da miopia, vai também. Dependendo da miopia. A pseudomiopia, com certeza. A astenopia é um conjunto de sintomas, é isso ou já é considerado uma metropia? Isso. Segundo o Dex, né? Segundo os descritores da ciência da saúde, a astenopia é um conjunto de sintomas relacionado ao uso da visão. Especialmente a visão de perto, né? E esse conjunto, eu até brinco na aula, eu falo assim, gente, se eu sentir dor na ponta do dedão do pé esquerdo, quando leio, dor na ponta do dedão do pé esquerdo tá contido em astenopia. É óbvio que ninguém sente dor na ponta do dedão de nenhum do pé, nem do pé esquerdo nem do direito. O que a gente sente? Cefaleia, essa dor de cabeça frontal, temporal e aquele peso nos olhos, dor ao redor, no fundo dos olhos, né? Esse conjuntinho clássico de sintomas a gente chama de astenopia. E que ela ajuda a reduzir bastante. É essa que eu tô usando, inclusive, que eu ganhei das Zeiss com esse filtro. E é plano essa lente? Plano com adição de 0,50. Sabe aquelas lentes que ninguém sabe para que serve direito? Aquela adiçãozinha. Uma lente plana com adição de 0,50, tem de 0,40, 0,60, dependente do fabricante. Isso é o seguinte, a nossa capacidade de manter a visão de perto, a gente dá o nome de acomodação, né? Então a gente tem a contração, é um estímulo parasimpático, a gente tem a contração do músculo ciliar. O músculo ciliar faz com que o nosso cristalino, nossa lente intraocular fique mais convergente, e com isso a gente mantém o foco, a imagem do objeto observado em cima da retina, portanto nítido. Só que para olhar nessa distância, eu estou fazendo força. Sim. Para olhar nessa distância, menos força. Para olhar para o horizonte, menos força ainda. Então, quando mais perto eu mantenho o foco, maior a força. Só que esse mecanismo ele vai perdendo a força. Desde o dia que você nasce até os seus 55 anos, 60 anos mais ou menos, você vai perdendo força. Lá pelos 60 anos ele para de perder essa força e ele dá uma boa estabilizada assim. Inclusive, você vai perdendo, a gente chama isso de amplitude acomodativa. Você vai perdendo a amplitude acomodativa até quando você chega em 40 anos de idade, você percebe que você perdeu a amplitude acomodativa. Porque a perda foi tamanha que é incapaz de manter a visão nítida para perto. Aí o que você faz? Distancio com o braço. Porque eu não tenho força para focar para perto. Já que eu não tenho força para focar aqui, mas aqui eu ainda tenho força. Eu vou distanciando. Passa mais um ano, não tenho mais força aqui, mas aqui eu tenho força ainda, né? Eu tô com 34. E eu tenho hipermetropia latente. Ou seja, eu tenho hipermetropia, só que esse mecanismo compensa essa hipermetropia. Beleza, até aí não tem problema nenhum. Só que daí eu mudei uma coisa na minha vida. Eu passei a ficar olhando para perto durante 12, 14 horas por dia. Em época de prova, 16, 18 horas por dia, estudando. Então eu tenho o esforço da visão de perto, o dia inteiro olhando para perto. E somado a esse esforço, eu tenho aquela hipermetropiazinha que meu olho ainda dá conta de corrigir. Só que você ficar muito tempo fazendo isso, você vai na academia. Você tá sedentário. Aí você vai na academia e fala, vou mudar de vida. Aí você vai lá, faz treino no ABC, abdominal. Você faz o treino de perna. No dia seguinte, você consegue levantar da cama? Não. Por que no olho não vai doer? Dói também, né? Entendi. Astenopia. Para isso, a indústria inventou essa lente. Não, é uma lente... Não tem uma classificação bonitinha ainda, mas é uma progressão, é uma lente progressiva. Então aqui eu tenho plano, aqui eu tenho 0,50. Entendi. Com o filtro de luz azul. Com o filtro de luz azul. Entendi. Que para quem estuda muito, para quem usa muito a visão de perto, mesmo que não seja presbita ainda, aí você tem que avaliar a indicação, né? Você faz uma consulta, faz uma retinoscopia. O paciente tem acuidade visual 20/20, 20/15, ou seja, lê muito bem, sem sintoma, mas ele tem uma hipermetropiazinha na retinoscopia, ou seja, ele tem uma hipermetropia, portanto, latente, e no final do dia, ele é programador. No final do dia, ele sente aquela astenopia, aquela cefaleia frontal, aquele peso nos olhos. Tem super indicação dessa lente. Entendi. E é um tema engraçado esse, cara, porque difícil encontrar alguém que explique, né? Precisa de um conhecimento muito técnico para explicar isso, Como né? que você vê isso, cara? Como que... Você frequenta ótica? Não frequento. Não frequento porque eu não preciso.
Tá, né? mas como que você vê, o que você sabe? Comenta sobre um pouco, porque esse tipo de explicação que você deu agora, eu trabalho bem próximo disso. Tá? Bem próximo mesmo. Meu atendimento ao cliente final ele é bem parecido com isso. Eu sinto a negligência tanto do lado do cliente, eu sinto que às vezes ele fala, puta, que papo chato, ou não tô entendendo, ou até mesmo já escutei assim, um cara falar uma vez, cara, você tá falando tanta palavra bonita aí que vai ficar caro no final. Quanto a negligência também do outro lado. Da indústria. Da indústria, de quem contrata. Isso. Estão contratando Porque pessoas... o representante não sabe explicar e não quer aprender. E também. não quer aprender. Não, e trazendo pro balcão, assim, o dono da ótica, ele contrata qualquer coisa para estar vendendo algo de extrema importância. Hoje é o meu principal foco. Né? É pancada e conscientização. Isso. Né? Porque se tratando do primeiro sentido vital e o mais importante, isso é indiscutível. Com certeza. Né? E a gente tá vendendo algo que vai sobre essa, como que eu posso dizer, esse sentido tão importante. E as pessoas não sabem entregar isso de fato, ou para que serve, elas não têm a menor ideia. O tiro pode sair pela culatra. É um discurso que eu sinto atrasado. Então, o que falava-se em 98, fala-se até hoje. Só que é cara, impossível, olha, né? Isso que você está me perguntando, isso que não é nenhuma pergunta, é essa nossa discussão, né? É uma discussão extremamente frequente com aluno, com um colega, porque é o seguinte, e aí isso demonstra o tamanho do buraco, né? Balaio, que a gente Isso chama, né, Marcelão? Escancara, assim. Por quê? Vamos lá. Qual que é, na minha opinião, o grande problema, a grande dor do ramo óptico brasileiro hoje? Falta de capacitação. Sem sombra de dúvida. Sempre foi. Sempre foi. Não tem que esconder isso. Há 60 anos atrás, eram os óticos práticos. E aí você tinha aquelas lendas que todo mundo conhecia. E tá tudo certo. E era isso mesmo, assim. E era o que tinha na que época. tinha. Exato. E era o que tinha. E beleza. E não era só na ótica, não. O que acontece? Ainda não tinha inventado o termo, ou tinha, mas era pouco, o curso técnico. Isso. Era o prático. Exato. Então, há sei lá quantos anos, até engenheiro prático existiu. Exatamente. Exato. Exatamente. E aí... Não precisa vulgarizar, Sim, né? Vamos dizer assim, calma, não tá tudo bem. Isso, né? Não é essa gente... Não é sentido pejorativo, né? Não, é tudo bem, é isso aí. Faz parte do processo da história do nosso país, Sim. né? E aí, o que aconteceu? Os cursos começaram a ser ofertados e eu não sei porque eu sei lá, eu tava no berço quando isso começou a acontecer, né? Quando eu entrei no ramo, eu percebia que assim, muita gente fazia o curso por fazer. As instituições de ensino, na época, meio que não ligavam. E a coisa é indo. Empurrando Até com a hoje, barriga. só reprovam por falta? Tá começando a mudar. Eu que tô nos bastidores, tá começando a mudar. Eu já rodei por muita instituição de ensino superior dentro da optometria. Tá. Tá começando a mudar, graças a Deus. Tá. E essa entrega lá na frente, lá, pro seu paciente? Porque quem acaba intermediando a sua consulta com o que é entregue ao paciente somos nós, os consultores, ou os pseudo-consultores ópticos, né? Só que muitas vezes ou não fala a mesma língua, né? Ou não sabe entregar aquilo de fato e no final das contas, todo aquele trabalho que você teve na consulta, o cliente não consegue de fato tornar isso tangível, palpável, quando ele veste o óculos, então, né? aí eu acho que é uma adequação. Então, por exemplo, a gente acabou de falar de uma lente, essa lente aqui das Zeiss, a partir de milão, cara. Sim. A partir de milão. Quem que tem milão para usar uma lente que, entre infinitas aspas, tá? Zeiss, não me entenda mal. Até gravei um vídeo dessa lente, fiz um review dela, tá no meu Instagram. Assim, quem vai gastar milão numa lente que não precisa? Por que eu coloquei entre aspas? Porque quem prescreveu não falou, ó, a indicação é essa, ela vai te trazer X, Y, Z benefício. Quando eu comecei no balcão da ótica do meu pai, o meu trabalho era traduzir para o cliente a diferença entre multifocais. Então pegava, eu desenhava a lente, eu explicava, ó, é assim, a progressão é assim, aqui a lente é assim, aqui a lente é assado, corredor progressivo é isso, altura, eu vou espremer uma adição de 3 aqui, não fica legal, vamos fazer uma adição de 3 numa altura maior, tal. E era educar o paciente, ou, desculpa, o cliente.
A função do consultor, isso é legal. E aí eu junto optometria com ótica, com faculdade de marketing nessa minha fala. Uhum. A função do consultor ótico não é aumentar ticket médio da loja porque o patrão mandou, porque o dono da loja, porque o gerente mandou. Essa não é a função do consultor ótico. A função do consultor ótico é entregar valor ao cliente, não é agregar valor. Usa-se esse termo, agregar valor, e ninguém sabe o que significa isso, né? Vamos agregar valor na venda. Tá bom, me explica aí. O que é agregar valor à venda? Vender a lente mais caro. Vender lente mais cara. Tentar convencer o cara a pagar mais. Eu já vi pra gente bater vender meta. 1.67 para menos 2,5. Não. E chama isso de agregar valor. Isso, exato. O que é valor? Valor é o valor percebido pelo cliente. Então, assim, na cabeça do cliente, isso quem descreve é Kotler. São autores muito antigos. Sim, O marketing sim. conhece isso há muito tempo. Na cabeça do cliente é uma balança com 2 pesos. De um lado a balança, custo. Do outro, valor. Custo é tudo que vai custar. Tempo, esforço físico, tem estacionamento, não tem, vai ter que andar, não vai ter que pegar ônibus, uma condução, 2 condições, 3 condições, fazer baldeação para chegar. Então isso é custo. Custo financeiro também entra nesse lado da balança. Uhum. E o outro lado da balança é o valor. Então, qual é o valor que isso vai ter na minha vida? Como que isso vai mudar o meu dia a dia? O quanto que eu preciso disso, né? E a balança, você só vai ganhar quando o valor for mais pesado do que o custo. Quando o valor for mais pesado do que o custo, o cliente compra. Então, a função do consultor não é convencer o cara que isso daqui vale R$300. Essa taça de vidro aqui vale R$300. Não é um convencimento, é uma demonstração. Eu falo, olha, essa taça custa R$300 porque essa taça aqui, olha, aí você joga a taça no chão, ela não quebra. Quantas taças já quebrou na sua casa? Eu imagino que muitas, porque você tá vindo aqui comprar uma taça de vidro é porque você não tem taça. Se não tem taça, eu imagino que você já tenha quebrado algumas. Essa taça foi feita não sei aonde. Essa taça pode ir no micro-ondas, essa taça pode ir no forno, essa taça isso, essa taça aquilo, essa taça assado. Por isso que ela custa R$300. Então, aí, você mostra pro cliente, poxa, olha, tem valor na minha vida, eu vou usar, eu preciso disso. Olha só como tem benefício que eu nem sabia. Vender lente é a mesma coisa. Vender lente, especialmente progressiva, lente multifocal. Vender lente, você mostra o valor, você entrega o valor, você não cria valor. Quem criou o valor foi a indústria que projetou o produto. Uhum. Você entrega o valor. Você fala, ó, você quer, eu não vou dar nome de lente aqui, até mesmo porque faz tempo que eu não vejo lente progressiva. Tá. Mas você quer uma lente que custa R$300? Beleza? Por que tem uma lente que custa 300 e uma lente que custa 8 mil? Por quê? Ou 10 mil, que tem. Lente que custa 10 mil par progressivo. Por quê? Qual é a diferença? Deixa eu te explicar. Aí você fala, primeiro, tamanho de corredor progressivo, aberração periférica. E o que é? Como que o corredor progressivo vai te ajudar na sua vida? Sabe quando você tenta virar o olho e ver o retrovisor e fica um pouco embaçado, você tem que virar a cabeça? Então, se você gastar tanto a mais, você não vai precisar mais virar a cabeça. Isso daí é bom, porque ficar virando a cabeça para olhar o retrovisor me enche o saco. Pronto. Você entregou valor pro cliente. Você não agregou valor. Isso é entregar valor, né? Então, e olha só, o consultor técnico, ele tem que se munir de um conhecimento técnico gigante para conseguir vender uma lente de R$4.000 o par. Para vender uma lente progressiva com uma adição de 0,50 por R$1.000, a partir de R$1.000, ele tem que ter um conhecimento técnico muito grande. Para você ter um conhecimento técnico, você precisa estudar. Eu vejo muito assim, às vezes um comentário, outro a gente acompanha na mídia social, né, no Facebook, às vezes eu mando uns prints pro Fernando. Aí o cara fala assim, mas não mudou o grau. Né? Então a expectativa do cara era ter que tivesse aumentado ou diminuído 0,25 para ele falar, não, é só adaptação. Sendo que, na verdade, ele não soube avaliar a lente anterior e nem avaliar aquela lente que ele está entregando. Isso. Ou qualquer outra que ele vai entregar melhor. Isso. Não mudou o grau, entendeu? Sim. Ele fica desesperado, o cara tá reclamando. A única necessidade de trocar de óculos ou ter mais de um óculos é se mudar o dioptria. Então. Aí eu vou um pouco mais além. Vá. Porque uma vez que você, consultor, aprendeu a entregar valor, entregar, não criar, agregar, esquece essa palavra, agregar. Entregar mesmo, né? Entregar. Aquilo que você falou,
será cumprido. será cumprido. E você tem que ter palavra, você tem que ser... Você postou hoje um stories falando assim, cara, não tô aqui pra demagogia. Sim. Você falou isso. O consultor também não pode ter demagogia. Agregar valor é demagogo, né? Entregar valor, por outro lado, não é. Se o teu cliente quer comprar uma lente de 8 mil reais, sendo que ele precisa, no máximo, de uma lente de 4 mil reais, você fala, não compre essa lente, você vai rasgar o seu dinheiro. Não compre essa lente. Pô, mas eu quero gastar. Faz 2 óculos. Sim. Faz 2 óculos. Esse cliente vai ficar muito feliz que, primeiro, na cabeça dele, você foi honesto, e você foi. Ele vai sair com 2 óculos ao invés de 1, né? Ele vai voltar ano que vem, ou daqui a 2 anos. E a família dele vai toda. voltar, os amigos dele vão voltar, os vizinhos dele vão voltar, o cachorro dele vai fazer óculos com você, entendeu? Sim. Então, assim, o tiro sai pela culatra. Porque você agrega valor e ele volta pra casa e 2 semanas depois ele descobre que o amigo dele que tem o mesmo grau do que ele, ou né, um grau muito parecido, pagou 50% a menos. Ele coloca o óculos do amigo, que nem é o grau dele, fica bom melhor. pra caramba, ou fica melhor. Uhum. E ele fala, e aí, fui enganado. Ele não vai voltar, ele não vai indicar. Aí nunca mais ele compra Ele também. nunca Ele vai mais ele comprar um compra. óculos na banca. Pois é, e esse cliente, e tem mais ainda, esse cliente, cara, você passa por um processo de educação. A primeira venda que você faz com ele, ele acredita em você. Uhum. Ao invés de ele gastar 200, ele vai gastar 400. Porque você entregou o valor. Você mostrou para ele que valia a pena. Sim. Ele escolheu. Sim. Não é você que escolheu a lente para ele. Ele comprou, não foi você que vendeu. Isso, isso. Há uma enorme diferença. Perfeito, perfeito. Ele comprou, ele escolheu. Você, muito sabiamente, fez ele escolher a opção melhor para ele. E melhor para você também. Sim. Daqui a 2 anos, quando a progressão dele aumentar, quando a adição dele aumentar, ele vai querer ouvir tua opinião de novo. Ele gostou dessa brincadeira, ele gostou de gastar dinheiro e ter uma visão melhor, ter um dia a dia melhor. Sim. Ele vai ouvir tua opinião e se ele tiver dinheiro, ele vai gastar mais. Entendi. E é engraçado, eu falo sempre assim para os meus clientes também, que não tem problema você comprar essa hoje. Somente quando eu estava no balcão. Não tem problema você comprar hoje. Mas saiba que tem essa outra. Você tem problema você comprar essa de 400 reais. Eu vou te vender, ok, não é ruim. Mas saiba que tem essa outra de 800. Isso, Tem a próxima também de 1.200. isso. Hoje você compra essa, ok, você vai enxergar, fica tranquilo. Mas saiba que na próxima vez você pode se organizar e comprar a outra melhor. Exatamente. E esses dias eu peguei um cliente também, um paciente, aí no caso foi paciente, que chegou, eu uso o óculos da minha esposa. Mas aí eu uso só aqui pra perto, né? Eu, desgramado, vai dar ruim. Por quê? Pra ele era o primeiro multifocal dele, ia dar, vamos lá, mais 2, vamos dizer assim, 1,75, 2. Ali no dela já tava 2,5, 3. O dela sempre ia ganhar. Sensacional, Aí eu falei pra ele, e o dela vai continuar melhor que esse daqui. Só que esse é o seu grau exato. Isso. Aquele lá Efeito é um grau, lupa. é um É grau, uma lupa. é uma Efeito ampliação. lupa, né? Que na cabeça dele, quanto maior, melhor, né? Só que... A famosa edição de 3. Exato. Famosa edição de 3. É Exato. porque ela já tinha o grau de longe, vamos mais 1. E já usava 2, 3, pronto. Isso, Eu quero acreditar que muitas dessas coisas que acontecem no balcão, sem demagogia, é por uma questão de falta de conhecimento. Por quê? Eu sei o que você... Ai, que é foda, mas Isso. é o que me consola, porque se eu colocar na cabeça, eu piro que isso aqui é um bando de filha da puta. É isso, cara. Vou- Eu pirei. Sabe, tipo, pirei. eu prefiro acreditar que não é um bando de filha da E puta. você sabe qual que é o pior? Na ótica lá do meu pai, quando eu entrei na ótica, a ótica vendia 8 conto por mês. Quando o ela tava vendendo 40. Então deu certo. Ok. Deu Sim. certo. Funcionou. Sucesso. Sucesso. Sem propaganda, sem... Cara, só um Não, cartão de visita. Objetivo Sucesso. alcançado. Parabéns. Só que eu reformei a ótica. Eu virei especialista Varilux, eu comprei o VisiOffice, ou o VisOffice. Comprei o VisiOffice. A gente comprou uma máquina de injeção injeção e polimerização de lentes asféricas. Então, o cara chegava com uma receita de uma progressiva. Em 1 hora, eu injetava uma lente progressiva asférica com cilíndrico combinado, com um corredor progressivo fantástico, tinha incolor e fotossensível montada no óculos. Eu investi para chegar lá. Abri um ponto na Luxótica, então veio Vogue, veio Ray-Ban, compramos Bugatti, compramos um monte de coisa. Então,
Eu dei meus pulos pra chegar lá. E aí você fica fulo da vida quando você vê um cara na rua fazendo assim, óculos a R$100. Óculos completo a R$100. Óculos completo a R$100, beleza. 2 óculos Aí a 199. Aí você vai lá e assim, não, óculos completo a R$100, caso você compre uma lente multifocal de R$800. E tem uma coisa que eu não gosto, e eu percebo que funciona no Brasil. Eu não entendo, honestamente eu não entendo. Tem que colocar pipoca, sabe? Palhaço. Batman. Música alta, a rocha tocando. Eu não consigo entender. Pra mim isso não faz o menor sentido. Isso não faz, pra mim também não. E quando eu fui abrir a minha loja, a loja do meu pai tinha aquela proposta. Então era uma clientela selecionada, que foi selecionada naturalmente com o tempo. Tá. E aí quando eu fui pra rua, eu fui pro centro de Campinas. Eu falei, puta, eu vou ter que começar a estourar balão com brinde, eu vou ter que começar a distribuir panfleto, eu vou ter que... Não quero isso. Colocar puxador na rua. Vende ótica. O engraçado é assim, né? Que quando a gente fala clientela selecionada, às vezes as pessoas não entendem. Ou pelo menos O pessoal acha que é rico. Não é rico não, galera. Não. É um pessoalzinho que se preocupa com o que tá usando. Selecionada. Isso, selecionado no Isso. cérebro. É isso que eu ia falar. Ó, esse cliente aqui, não, desculpa, minha amiga, eu não posso te atender. É uma pessoa que, ao invés de comprar um iPhone 13, ela compra o 11 e um bom óculos. Isso. É essa pessoa que a gente tá falando. Não é sobre rico ou pobre, não. Isso, não, pelo amor de Deus. Há uma distorção. Quando eu falo isso, eu sou muito julgado também. Porque todo mundo fala, quer atender rico. Não é atender rico. Não é atender rico. Às vezes é só atender o cara que te escuta. Não, é o cara que assim, cara, tô te entregando a minha visão. Você vai cuidar dela? Eu quero esse cara. Isso. Quanto ele vai gastar comigo? É outra parada. Ó, eu tenho... Mas se ele estiver preocupado, puta, é esse cara que eu quero. Eu tinha um negócio na ótica, assim que eu aprendi a optometria, que quando você aprende a refração, você olha a receita assim, você fala, tá errado essa receita. De bater o olho, você fala, tá errado essa receita. Você pega uma anisometropia, ou melhor, clássico, você pega eixo irregular. Então o eixo tá 180, o outro tá 135. A probabilidade do paciente ter um eixo 180, o outro eixo 135 e se adaptar bem com isso é desse tamanho. É muito mais provável que quem prescreveu tenha errado. E não se deu o trabalho de fazer um ambulatorial, que é montar armação de prova com aquilo que foi encontrado, anda. Então, vê se seu celular não tá torto, vê se o chão não tá caindo para um lado, se o chão tá muito perto, se o chão não tá muito longe, porque esse papo de, não é adaptação do... Isso daí é a adaptação do grau. Você tem que se adaptar. É caô. Não é muito... Tem uma adaptação, mas cara, 99% das pessoas que usam esse argumento para se safar de um BO. Com certeza. Não, sabe? De uma tomada de medidas que não fez. Eu acho uma tomada de medida não fez, uma prescrição mal feita, Sim, sabe? sim. E é engraçado isso daí que você tá falando, que às vezes você ouve, que nem eu, quando aluno eu ouvia. Aí quando um dia alguns colegas fez e eu via o papelzinho todo torto, eu, caramba, agora entendi a dor daquele cara. Isso. Exatamente. E às vezes a culpa não é da ótica. A DNP tá certinha, a altura tá certinha, mas tá lá na receita, 180. Eu tô usando 180 e 135, que é o exemplo escrachado, assim. Tá. 180 e 135. Você pega a receita e você fala, tá errado. O que eu fazia? Eu tinha uma caixa de prova, eu falava, eu posso fazer um teste com você? Pode. Eu pegava a caixa de prova, montava, aí ajustava DP, distância ao vértice, altura, inclinação de ângulo pantoscópico, você consegue ajustar tudo isso na armação. Ajustava bonitinho. Como é que tá? Nossa, é uma porcaria. Tá tudo torto. Eu falei, então, Volta no médico. volta no médico. Eu peguei um eixo esses dias 196. Não era erro de... Não, esse é de autorrefrator. 196. O 96 é do autorrefrator. Mas aí é o quê? Vira 16, Marcelão, de novo? Não, vira 95, né? 196, 180, 16 talvez. 15, isso. Vira Vai dar 16. 16, 180, mas... Isso. Vira Desculpa, 16. eu tinha entendido só 16. 96. 196. Mas deve ser autorrefrator. Não. Eu entendi errado. Eu tinha entendido só 96. 96. Perdão. 196. Provavelmente erro de digitação, né? Não... Veio impresso ou veio manuscrito? Veio impresso. Então é isso. Eu acho que foi é erro isso. de digitação É isso. também. Esse dia aconteceu um desse também, né, Fernando? Eu peguei um mais 4... Não, aquela... era isso. Mais 4 AO, com um cilíndrico que eu não lembro. Adição de 2 bifocal para uma criança de 7 meses.
Ah, não, mas espera aí. Aí a gente tem esotropia acomodativa. Era bifocal executiva a indicação? Provavelmente. Mas é esotropia acomodativa. Passou por cirurgia, teve passou por cirurgia. Mas a Esotropia princípio, acomodativa. quando a gente não sabia nada, eu falei, Fernandão, isso daí é do paciente Eu antigo. também acreditei que tivesse sido Tava lá um no erro de Word. digitação. Não, não é. É o seguinte, ó. Quando existem 4 mecanismos que controlam os eixos visuais, tá? Para convergência e divergência. Convergência e divergência fazem parte de vergências, tá? São movimentos de vergências. 4 mecanismos: convergência tônica, convergência acomodativa, convergência proximal e divergência fusional. A convergência acomodativa, o que é? Você acomoda. Acomodou, você vai convergir. Quer você queira, quer não. Você vai convergir. Você é obrigado a convergir. Todo mundo vai convergir. Tem gente que vai convergir mais, tem gente que vai convergir menos, tem gente que vai convergir o ideal para aquela distância que precisa de convergência. Aí você me pergunta, poxa, se tem gente... Imagina que eu quero... Vamos voltar para a nossa taça de R$300. Imagina que eu quero olhar para a taça e meu olho entra em menos convergência do que deveria. Ele acomoda certinho. Então eu estou focando certinho. Mas ele entra em menos convergência do que deveria. Eu teria diplopia, eu teria visão dupla. Porque eu não vou ter fixação bifovelar. Eu não vou ter a fóvea de cada retina fixando no ponto exato. Um ponto além nesse meu exemplo. Tá. Eu não tenho tanta convergência quanto deveria. Aí a vergência fusional, que é um outro mecanismo, percebe isso. Então, constantes ameaças de visão dupla, constantes ameaças de diplopia, fazem com que esse mecanismo entre em ação e fala, opa, deixa eu dar uma corrigidinha na convergência acomodativa. Beleza? Beleza. Então, a convergência acomodativa, todas essas que eu citei, elas podem ser ideais, muito fracas ou muito fortes. Existe uma condição que a convergência acomodativa é muito, mas muito forte. Então, você acomoda, o olho entra com tudo. Ele entra tanto que a vergência fusional não consegue segurar, não consegue compensar. Isso é muito comum. Vocês já devem ter visto em feed de Facebook, feed de Instagram, aquela criancinha bem pequenininha com o olhinho virado para dentro. Um olhinho fixando, um olhinho reto, o outro olhinho virado para dentro. Aí coloca aquele óculosinho assim, que não tem nem plaqueta, não tem nada. Coloca aquele óculosinho de silicone, o olho na hora volta. Repara que a lente é sempre positiva. Crianças são hipermétropes e elas têm uma amplitude acomodativa muito alta. Elas têm uma força para compensar essa hipermetropia muito grande. Sim. Só que por compensar essa hipermetropia muito grande, Converge. o olho vai entrar, porque o mecanismo é muito forte também. Então você corrige com grau para não convergir. Você dá uma executive para ela, uma bifocal executive. Porque quando ela vai olhar para perto, ao invés dela usar esse mecanismo, a lente... Para não convergir? A lente fala, não precisa acomodar, eu acomodo para você. Essa é a função da lente. Não precisa acomodar, porque você é olho. Se você acomodar, você vai convergir. Deixa que eu, lente, trago o foco na retina para você. É essa a função. E o nome dessa condição é esotropia acomodativa. A criança acomoda e o olho faz a ESO. Entendi. Isso é mais comum do que parece? É. Entendi. Ô Henrique, o fato de você estar fazendo a faculdade de medicina, já está No banheiro, rapidão, fica à vontade. no 7º semestre, mudou a visão como optometrista? Mudou a tua visão? Caramba, totalmente. Totalmente. No primeiro semestre mudou. Porque no primeiro semestre, eles colocam a gente para estudar anamnese, né? História da medicina, bioquímica, aí tem habilidades médicas, que é de primeiro semestre. Vamos pegar pulso, né? Então, pulso radial, pulso carotídeo, pulso femoral, pulso isso, pulso... E anamnese. Daí eu falei, vai ser fácil, anamnese eu já sei, né? Sabia nada, rapaz. Sabe nada. A gente está fazendo pouca anamnese. Eu vou dar uma sugestão, cara. Lê... Eu não vou lembrar que capítulo que é agora, do Porto, o livro do Porto, sobre anamnese. Cara, se você estudar o capítulo do Porto, 2 capítulos do Porto, o de anamnese e o de semiologia oftalmológica, no Porto. O livro do Porto, se não me engano, o título é Semiologia Médica. Lê esses 2 capítulos, o de anamnese e o de semiologia oftalmológica. Você que tá me ouvindo, vai perceber assim, eu não sei fazer anamnese. Põe lá no seu Insta lá. Vou pôr. Põe lá daqui 15 dias. Mas mudou completamente, cara. Eu percebi, eu entrando na faculdade de medicina, eu percebi que eu sabia atender pessoas. Eu percebi que... Podia melhorar.
A gente sempre pode, cara. Quando eu tiver 60 anos, eu vou ter o que melhorar, entendeu? Mas eu sabia que eu tinha... Eu não gosto de chamar de dom, assim. Porque eu não me vejo... Eu acho que se eu tenho um dom é dom de ensinar pessoas. O que é o dom? Aquele negócio natural, que você vem natural de você. Sim, é seu. Ninguém vai pegar, não adianta. Não adianta, assim. É tão natural quanto você acordar e tomar um café da manhã e ir no banheiro, assim, sabe? Então, ensinar pessoas, pra mim, é uma coisa muito natural. E o engraçado é que o dom, você pode estar mal-humorado. Vai funcionar. Ele tá lá ativo. Ele tá lá ativo, é isso aí. Cara, uma vez eu caí de moto. Eu tive até foi a primeira trombose, eu sou trombofílico, né? A primeira trombose que eu tive foi que eu caí de moto. Tinha uma Ninja, fui fazer besteira, caí. Adolescente. Isso, adulto, mas tudo bem. Cabeça de adolescente. Eu aprendi que nós somos adolescentes até os 30. 24. Não, oficialmente. Mas neurologicamente... 24. 24. Porque com 24 anos, o seu córtex pré-frontal termina de se formar. Ah, tá ok. Até os 24. Então, assim, aquele negócio de adolescente... Tá acrescentando aqui. Aquele negócio de impulsividade, assim, ainda tá rolando até os 24. Mas, enfim. E aí eu caí. Nossa, nem por que eu tô falando isso? O papo tá bom. A gente sabe que o papo tá bom, não, mas mas esquece tá falando do dom, né? Que a gente sempre pode estar de mal-humorado, tal que sim. for. O dom do ensino, o dom da docência. Isso, ele tá lá. Do querer ajudar o próximo, do querer levantar o próximo, sempre tá lá. E é interessante, assim, que quem gosta de estudar e quem gosta que os outros estudem, quer que o outro suba. Suba junto. Você sobe e puxa o outro. Você fica feliz, você vê lá, pode ir, vá. Exatamente. E é o que nós estamos querendo aqui. Exatamente. Que vocês todos vão ficar felizes quando vocês forem. E tem uma turma que vai se lembrar, cara. Eu caí de moto e eu fui dar aula. Eu caí na sexta, no sábado eu tava dando aula. Eu caí em Vinhedo, de moto. Fui pra casa, lavei, tirei o asfalto ali do joelho. Que fica grudado. Doeu mais de ver a moto do que o joelho, né? É uma ninjinha, cara. Aquela ninja verdinha, bonitinha, assim. O colega meu caiu de moto uma vez e falou assim, cara, eu queria cair abraçado pra só eu ralar, não ela. É isso. E vamos lá. E essa liberação, você vê com bons olhos um futuro para a optometria? Futuro para a optometria eu vejo. Mas o futuro da optometria, cara, tem muita gente que me pergunta assim: e aí, Henrique, quando você se formar, qual vai ser a sua opinião sobre optometria? Eu acho engraçado que as pessoas devem olhar para mim e achar que eu sou um duas caras, sabe, um vira-casaca. Não sou, gente. Como que é isso lá na faculdade? Com os meus... assim, a nova geração de médicos é muito legal. Tá. O pessoal não tá nem aí pra gente. Não quer nem saber. Cara, tá aqui meu WhatsApp, no meu Instagram, tem residente que quer me contratar. Que já tentou formar uma turma, não deu certo, falou que tava viajando, foi operar e tal. Tem residente que quer me contratar pra dar aula. Não é a primeira que eu dou, eu já dei aula pra residente aqui em São Paulo, uma turma da Santa Casa de BH. Então, assim, os médicos mais novos, essa geração mais nova, eles não estão nem aí pra gente. Não estão nem aí. E, cara, vamos lá. Vamos supor que você terminou o seu terceiro colegial. Chama terceiro colegial ainda? Não tem o quarto ano agora, né? Você terminou o colegial. Sim. Vamos supor que você terminou o colegial, passou direto na faculdade de medicina, não fez cursinho. Tá. Você vai fazer 6 anos de medicina. Depois de 6 anos, você se formou médico, CRM. Parabéns. Aí você tem que fazer um outro vestibular, entre aspas, porque é um vestibular, é uma prova pra você passar na residência. Uhum. Que é pior, né? Que é pior. Só entra 1 ou 2. Depende do serviço de residência, assim. Tem serviço que oferece 6 vagas por ano, assim. Nossa. Que é muito. Geralmente é 1 ou 2. Geralmente é 1 ou 2, 2. mas 100, 150 concorrendo. Caralho. Só que você não tá... mas depende da especialidade. Oftalmologia é bem mais. Só que você não tá concorrendo com aquele moleque de 17 anos, 16 anos que tava na balada e encheu a cara no dia anterior do vestibular. Você tá concorrendo com médicos. Uhum. É um buraco bem baixo. A régua já é maior, hein? Aí você passa, vamos lá, você passou na residência de oftalmologia. Direto. Terminou a faculdade de medicina, passou na residência, direto. Não precisou ficar dando plantão. Tal. R1. R1. São 3 anos. São 3 anos para você terminar a residência. Aí você vai lá e faz a prova de título. Porque assim, não é terminou a residência, sou oftalmologista. Não, terminou a residência, você é elegível a fazer a prova do Conselho Brasileiro de Oftalmologia. Para poder ser chamado de oftalmologista e canibal oftalmologista.
Passou na prova passou na prova de título. Finalmente é oftalmologista. Então o camarada estudou. Só que isso aí ainda é genérico. Não, já é oftalmo. Mas ele é oftalmo generalista. Isso, ele não tem um fellow que a gente chama. Ainda não é catarata, ainda não é. Isso. Calma que ainda vai ter mais. Alguns programas de residência falam assim, ó, ao invés de 3 anos, pode fazer 4 e já pega fellow em tal coisa. Tá? Então, vamos lá, que o cara fez um fellowzinho. Ele fez 4 anos de residência. Então são 6 mais 4. Considerando que ele não fez vestibular, que ele passou direto na prova da residência. Que a vida dele tá maravilhosa. Maravilhosa, veio em pouco. São 10 anos. São 10 anos. Você, depois desse tempo todo... 10 anos sem ganhar nada. Na residência você ganha, dependendo da residência, uma bolsa de 3 mil. Tá ganhando alguma coisa? Sacanagem. Você tá entendendo? Vocês. Às vezes eu explico isso daí pro meu paciente, eu falo assim, cara, esse médico que te atendeu, ele não é ruim, não. Não, porque ele fez... Cara, ele fez isso. Igual você tá contando, essa historinha. Pode continuar, desculpa. Vocês estudariam esse tempo todo pra ficar só fazendo refração? Não. Pois é, a nova geração também não faz isso. Entendeu? Não tem sentido você estudar tudo isso pra ficar fazendo refração. Não tem sentido. O legal da medicina não tá na refração, gente. Pô, não tá na refração. Nem a grana. Nem a grana. Porque a verdade é essa também. Todo mundo trabalha pra pagar conta. Claro. Não, se der pra viajar no final do ano, legal. Que a grana não tá na refração. É 150 conto, pô, uma refração com oftalmologista aí, né? Não dos mais renomados. Tem de 700, Vamos lá. Chegou um paciente no consultório, você é o médico oftalmologista. Você tá atendendo um PS. Ou, sei lá, chegou na tua clínica. Na clínica, no particular, melhor. Uhum. Aí o paciente voa uma felpinha aqui, ele tava lá, marceneiro, voa um negócio no olho. E por um milagre ele foi, né? Porque muitas vezes não vai. Aí você pega, coloca o paciente na lâmpada de fenda, na anestesia, vê a profundidade, vê se não perfurou endotélio e tal. Se é superficial, você pega o cotonete. Antibiótico. Receitinha. Tchau. Em 3 minutos, você ganha R$250. E aí, o dinheiro tá na refração ou não tá? Não tá. A refração dá volume, a refração é arroz com feijão, a refração faz o teu consultório rodar. Fato. Só que a nova geração não quer ficar fazendo a refração. Eu vi um médico no outro podcast de oftalmologia, ele falou, inclusive a refração, mas não é a refração. Isso. A refração faz parte. Tem coisas tão mais difíceis pra você estudar na faculdade de medicina. Com certeza. Na oftalmologia, principalmente na oftalmologia, cara. Vocês não viram lá, a gente tava falando lá das células ganglionares intrinsecamente fotossensíveis. Imagina o quanto tempo que você não tem que estudar pra fazer uma cirurgia, pra fazer uma vitrectomia, pra fazer uma cirurgia. O paciente teve descolamento de retina. Pode deixar, eu coloco no lugar. Imagina o quanto de tempo de treinamento, de hora de simulador que você não tem que... Cara... Simulador. Tem simulador. Tem simulador. Aqui em São Paulo, a gente tem na Alcon, o Alcon Experience Center, dá pra você fazer o wet lab, que a gente chama, que você coloca lá o olho de porco e você faz. Tem lá um monte de foco emulsificador e você faz a cirurgia de catarata. Coloca a lente intraocular no olho do porco. Tá lá. É um simulador quase na prática, né? Porque é o olho do porco. Mas tem a Latino Pharma, se não me engano. Eu não vou lembrar. Tem um outro laboratório aqui em São Paulo, que eu já fui, que faz simulação no computador. Você tem um olho biônico, né? Um rosto de um paciente biônico, e você vai fazendo a simulação no microscópio e tal, e ele vai pontuando. Então, por exemplo, uma das coisas mais difíceis... Vai indicando os erros e vai ficar negativo? Isso, e você tem para ser aprovado, enquanto você não tirar uma pontuação mínima, você não vai para a próxima etapa. Então, então, assim, é muito complicado. É um negócio muito difícil. Não é que nem retinoscopia. Tá aqui o olho mecânico, ó. Mais ou menos tanto. Errei 0,25. Beleza, tá certo. Não é assim. Entendeu? O buraco é bem baixo. Entendeu? Isso a gente tá falando de facoemulsificação, que é uma cirurgia... Não vou falar que é simples porque não é. Ela é rápida depois que você passou pelo processo de aprendizagem. Isso. Depois que você tem muitas horas, né? Mas assim... uma boa parte dos oftalmologistas faz facoemulsificação, né? Nem todos fazem retina, entendeu? Então, imagina, você tá entrando na faculdade de medicina, você quer fazer oftalmologia, você não quer ficar fazendo refração. Você entende? E voltando para o nosso assunto inicial,
Ainda o que eu acho da optometria, né? Sim. Eu acho que eu sempre achei, desde o primeiro dia que me perguntaram isso, quando eu ainda era aluno do Filadélfia. Eu acho que eu sempre achei que a optometria precisa ser regulamentada. Ela precisa de um conselho autárquico. E o conselho está lutando para isso. Ele está lutando para ser autárquico, ele está lutando para a optometria ser regulamentada. Só que eu acho que o conselho ele pode fazer algumas coisas antes disso. Eu já escrevi uma carta para o conselho, inclusive, que não foi respondida. Estou esperando a resposta até hoje. Há muito tempo atrás. Dizendo, gente, vamos lá. Eu percebi que tinha optometrista que não sabia nem ligar um retinoscópio. então, aí a gente já vai para esse ponto. Vamos lá. Eu falei, gente, por que vocês não fazem o seguinte? Façam uma prova. Uma prova. O oftalmologista não precisa passar na prova de título? Não precisa passar na prova de título? Sim. Por que o optometrista não precisa? Quer dizer, o optometrista ele quer ser reconhecido. O optometrista quer bater no peito, falar que ele cuidados primários da visão. Tá bom, velho. Ó, parabéns. No mundo inteiro é assim, cara. Legal. Faz uma prova, faz uma redação aí, por favor. Isso. Ponto e vírgula e acentuação. Isso. Sabe uma coisa? Eu bato muito nisso aí, velho. E o conselho ele nem pode impedir o optometrista que não fez a prova de não trabalhar. Ele nem pode fazer isso. Por quê? Porque ele não é autárquico. Só que o conselho pode, por exemplo, falar o seguinte: esse optometrista aqui, CROSP número tal, ele passou na prova. Tá aqui no meu site. Ele foi aprovado. Você consegue consultar ali. E o conselho... Aí você fala, poxa, mas eu não sei se já foram na sede do conselho aqui em São Paulo. É um apartamento pequeno que tem na Paulista. Não comporta aplicar uma prova em tanta gente assim. Gente, usem as instituições de ensino para fazer a Hoje prova. tem cowork que você aluga, enfim. Pois é, um auditório, Sim, sabe? sim. Gente, vamos fazer essa prova e falar o seguinte, olha, eu cobro R$150 a hora de atendimento. Você cobra R$150? Eu passei na prova. E aí você pode fazer como o International Council of Ophthalmology, o Conselho Internacional de Oftalmologia. Ele oferece provas. Então, assim, você que é médico residente em oftalmologia, durante a residência, se você quiser, você pode ir fazendo provas do Conselho Internacional de Oftalmologia para falar assim, ó, já passei nessa, já passei nessa, já passei nessa, já passei nessa, já passei nessa. Ah, e aí, você consegue fazer uma vitrectomia? Não, essa daí eu não passei ainda. Entendeu? Então, você pode, o conselho ele tem a faca e o queijo na mão. Na minha opinião, eu posso estar muito enganado. Assim, eu tô de fora. Tá. Conselho, por favor, eu estou de fora, né? Mas na minha opinião, de quem tá de fora, o conselho tem a faca e o queijo na mão para criar uma ferramenta fantástica para falar o seguinte, ó, a gente tem os optometristas, aqueles lá que nem são filiados ao conselho. Que daí nem conta. Aí tem os filiados ao conselho, já é um bom começo. E a gente tem dentro dos filiados aqueles com reconhecimento, com uma certificação. Prova. Com certificação. Obrigado. Com certificação. E você pode fazer várias certificações e olha só como isso dá fermento pro nosso ramo. Credibilidade. Não, você pode... Aí, Brás Cubas, FIEP, Elo iam começar a vender cursos preparatórios para certificação da optometria. Eu ia vender. Eu ia fazer um curso meu, ia vender curso preparatório. É engraçado assim. É bom para todo mundo. E o melhor de tudo, para quem que é melhor? Pro paciente. Pro paciente. E o bom de vir de outras áreas é isso. Que nem eu vim da engenharia, eu já tenho esse conceito também de certificação. Ah, eu quero uma certificação Microsoft. Quero uma certificação Isso. Oracle, que agora... Black Belt e tal. Isso. E aí eu já conversei isso uma vez com o Fernando. Cara, precisa ter certificação. Alguém tem que fazer. E pô lá, e ele vai estar lá. Eu fiz uma prova e fui aprovado. Eu sou certificado. Independentemente de política, de lei, independentemente do que está rolando, sabe, de ser autárquico ou não, alguma instituição devia nos certificar. E falar assim, esse cara é bom. Esse cara vale o que ele cobra. Nós vamos fazer nós três. Não. Acho que esse é um... Eu não posso, cara. Esse é o primeiro passo. E eu acho que deveria ser obrigatório, né? Eu bato muito nisso também no sentido do balcão da ótica. Eu acho um absurdo como é tratado, cara. Excelente ponto. O ramo... Bom, a indústria farmacêutica sabe exatamente quanto que o médico prescreveu ou não prescreveu de X remédio. Porque eles compram um banco de dados da farmácia. A farmácia ganha dinheiro falando assim, ó, chegou da prescrição do Dr. João da Silva de clonazepam, o remedinho da moda, Rivotril, chegou aqui a prescrição,
tantos remédios. A farmacêutica sabe. Ela sabe. Ó, doutor João da Silva, pô, você tá prescrevendo bastante. Pô, legal, vem participar de um congresso aqui, vem, entendeu? Por que que a indústria ótica não faz isso? Entendeu? A indústria ótica tá... Eu acho que é muito amadora. Isso, eu sei que o desafio é grande. Eu sei que mas é muito dinheiro. Eu sei que envolve muita Porra, gente. mas tem dinheiro, cara, na Mas mesa. faz acontecer, começa. Alguém tem que começar a fazer esse tipo de coisa. Eu não sei, parece que o ramo ótico fica querendo vender palestra de Não. sabe, o que tem que ter. Palestra, E esses cursos? Mas fica ali. Desde que eu entrei no ramo, é sempre isso. E todo mundo dá curso. E Isso, o optometrista cara. querendo tirar dinheiro do optometrista. Hoje eu postei aqui. Porra, fica difícil de comprar um curso de quem não sabe a diferença, né? De quando coloca M ou N. Né? Que não sabe que antes de P e B é M que se usa. Isso. E tá vendendo curso, caralho. Isso, exatamente. Sem informação, Exatamente. sem informação, Isso. com Sem anúncio certificação. e sem certificação, com anúncio pago no Instagram Isso. E forma a turma. e forma turma. E turma grande. E turma grande. E faz dinheiro. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Que vai ter- E tem quem que cortar. tá Pode? assistindo... Pode cortar? Pode. É que é papo nosso. Sim. E quem tá assistindo, ficou várias dicas gratuitas aí, ó. É, então. Para as faculdades, para todo mundo, ó. Foi free. Não foi por não ter... Não, tem um negócio, cara. Eu não seguro conhecimento. Eu ensino cobrando, não cobrando. Eu falo pra todo mundo, cara. Gente, ó, a literatura que eu usei pra montar essa aula tá aqui. Você não quer mais pagar meu curso? Leia o que eu li. Pronto, leia o que eu li, faz um resumo, estuda. Você não precisa contratar meu curso. Agora, se você não tem tempo, se você não é de. Não tá acostumado a sentar e estudar, pô, aí sim eu tô aqui pra te ajudar. Né? Quero ganhar dinheiro, quero pagar minha faculdade de medicina também. Né? Sim. Mas, enfim, o negócio. Vê meu Instagram. Foto que eu tô viajando, eu vou pra casa da minha amiga de faculdade. Vai minha esposa a gente vai pra casa dos meus pais, em Campinas. Eu não vou pra Ubatuba, velho. Eu não tenho dinheiro pra ir pra Ubatuba. Faculdade de medicina é 7 pau. É, foda. E a minha faculdade é uma das mais baratas. Pois aonde? USCS, Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Lá da casa, eu sou de São Caetano, mano, também. Olha só. Pegou o trânsito pra vir pra cá? Não, eu vim de Pirituba, mas meus pais moram no Fundação, morei a vida toda. Hoje eu moro no Ipiranga, mas sou dali, meu. E a USCS ali no centro. Sim. Né? Faço lá. Cara, o dinheiro que eu ganho, fala, o professor tá ganhando pra caramba, tal. Eu pago faculdade, velho. Eu pago faculdade. É. Paga pra estudar. E mora em São Caetano. Tá morando em São Caetano. Moro em São Caetano. E aí, essas sucessivas investidas contra mim me fizeram ter que mudar completamente. Vendi meu greens, vendi minha coluna, vendi minha caixa de prova, vendi meu Titmus Fly Test, vendi minha caixa de prisma. Pra ganhar dinheiro? Sim. Por quê? Porque eles não me deixam fazer curso. Então eu não posso fazer curso. Então, quando eu vejo a Rebeca postando um negócio, assim... e eu acho que a Rebeca é fantástica. Porque ela conseguiu unir a pegada científica, que a optometria tanto precisa, com a pegada comercial, de qualidade. Não é aquela pegada comercial de estourar balão e pipoca na ótica, não é isso. Ela conseguiu profissionalizar a ciência optométrica no Brasil. Então eu tenho infinitas palmas pra Rebeca, cara. E outra pessoa daqui de São Paulo que tá fazendo a mesma coisa, a Juliane, que veio aqui. Inclusive, Juliane, cara, fantástica, cara. Eu acho que a gente tem muito que aprender com a odontologia. Por exemplo, você vê consultório odontológico impecável. Todo mundo com a barba muito bem feita. Roupa, todo mundo muito bem vestido. Jaleco, um mais bonito do que o outro. Você fala, não, você comprou esse jaleco, cara. Eu quero um jaleco igual a esse. Sim. E isso encanta. Isso é entregar valor ao cliente, né? Aí, outras estratégias de marketing. Mas eu acho que a gente tem algumas personalidades na nossa optometria que estão mudando isso, né? E eu queria muito fazer o que a Rebeca faz. Eu não posso. Entendi. Eu não posso. Então você entra no meu Instagram, você não vê nenhuma publicação, curso disso, curso daquilo, últimas vagas. Eu não faço mais isso porque eu não posso. O máximo que eu me permito a fazer é colocar um stories. Gente, vou fazer um curso, aí eu fecho turma. Hoje, para eu fechar uma turma de 10 pessoas, ó. Como que eu fecho turma de 10 pessoas? Vem algum aluno falando, cara, quero fazer um curso seu, minha turma não tá entendendo nada, tem eu e meu grupinho lá, eu falo assim, ó, fecha uma turma de 10 que a gente vai. E ó,
E aí, na última hora, cancelam o 2, só vai 8. É isso. Eu tô comendo pão que o diabo amassou hoje. Caramba, sinistro. O buraco é mais embaixo que a gente imagina, É né? bem mais baixo. É bem baixo. É bem baixo, cara. E não é só isso, não. Tá lá na faculdade de medicina, a gente tem semiologia oftalmológica. Pouco, muito pouco, muito pouco, mas tem. Então, uma vez a gente estava vendo o H do olho, o famoso H do olho, né? Para teste de versões, para testar pares de nervos cranianos, né? Então, destro versão, destro supra, destro infra, tal. E a gente, na faculdade de medicina, se é dividido em EPAs, que a gente chama. São salinhas, uma sala menor do que essa, assim, né? Sei lá, 2/3 dessa. Atrás do vidro, é um vidro espelhado. Atrás do vidro ficam os professores. O teto da sala tem microfone e alto-falante. E tem um ator que fica... Ator. Assim, ai meu Deus, doutor, me ajuda e tal. Ou é um ator, ou é um boneco, ou é um aluno de outra etapa que tá ensinando a gente, varia. E aí era o H do olho. Eu já sabia fazer. Aí tava lá uma monitora de uma etapa mais avançada, explicando e tal. Daí lá, você quer fazer? Eu falei, não, pode deixa eles fazerem e tal, já sei, eu tenho informação nisso, pode fazer. Assim, despretensiosamente. Aí eu comecei a conversar com uns amigos meus, que estavam ali comigo, eu mais 2 amigos. Falei, gente, você sabe por que é um H e não um X e não um asterisco? Por que um H do olho? Eu comecei a falar da inserção e origem dos músculos retos, plano de ação muscular, tal. Passou, a professora ouviu, passou uma neurologista. Cara, ela descascou a linha em mim na frente de todo mundo, na frente da sala inteira. Vem cá, qual é a sua formação? Essa. Olha, aqui na minha aula você vai ter que descer a sua régua. Porque se você quiser vir aqui a gente não forma nenhum especialista. Se você quiser vir aqui e dar explicaçãozinha de especialista, você vai ter que vir aqui às 8 horas da manhã, que é o horário que eu cheguei, e explicar para a turma toda como eu expliquei. Fica à vontade. Aqui você vai ter que descer a sua régua. Tá pensando que é quem? Assim. Sem massagem. Não, assim, ó. Sem nem dar uma cuspida. É disputa de ego, né, mano? Não cansa, né, velho? Cansa. E acho que é utopia nossa também pensar que vai parar de acontecer, tá ligado? Mas tem muita faculdade de medicina. Eu não sou um cara que chora fácil. Nunca fui um cara que chora fácil, sabe? E não é machão nem nada, não. Juro que não é. Todo semestre eu choro. Pelo menos umas 2, 3 vezes. Todo semestre. É muito difícil, cara. É muito difícil você ser adulto. Adulto não 24 anos, né? Adulto assim, eu tenho uma esposa, eu tenho que fazer supermercado, eu tenho que cozinhar, eu tenho que trabalhar, tenho que pagar conta, pagar boleto, pagar aluguel, pagar prestação de carro. Além de tudo isso, você fazer uma faculdade de medicina e passar por engolir certos sapos. Você é louco. Entendeu? Não dormir, tomar Ritalina pra conseguir dar conta, tomar energético, sabe? E não é porque hoje é dia de plantão. Não, em casa. Em casa. Sim. Eu acho Tá vendo essa cadeira aqui, ó? Meu sonho é ter uma cadeira dessa, cara. Eu estudo numa cadeira de plástico, Eu estudo numa cadeira de plástico. Sem rodinha, sem nada. Acho que a pergunta do Opto, como é que é fazer medicina? É isso. Não, isso é o começo. Isso é o começo. A dor não conta, né? É muito glamourizado, né? É muito... Glamourizado. Pra caralho. E na verdade é um puta perrengue. Você é louco, velho. Não, tem. Tá Você louco. tem seus Esse momentos de perrengue glamour, aí. lógico. Porra, Mas, velho, daqui 10 anos é no mínimo, mano. durante a faculdade, 99% perrengue. É o mínimo. Daqui 10 anos você ganhar 40 pau é o mínimo, velho. Qual o perrengue que você passou, bicho? Tipo, e não é só sobre grana. Porque cara, você estuda um monte de gente com você que não precisa dessa porra. Exatamente. E minha esposa, de tanta pressão, porque, pô, o plano depende dela. Ela é 50%. Se ela for demitida e ficar sem emprego, por exemplo, acabou. Tranquei a faculdade. Entendeu? Sim. Tranquei a faculdade. Eu falo pra todo mundo. Eu não tô me formando em medicina. Nós estamos nos formando em medicina. Eu e ela. Entendeu? O mérito dela também. Não, assim. Quantos sonhos ela não tá abrindo mão pra ter o outro? Exato. E confiar que você não vai dar um pé na bunda dela quando se formar também. É um lance de confiança Demais. fudido. Demais. Ela Ela foi alguém foi... segurar a mão na montanha. Ela tá ligado? faz uma declaração pra ela aí. Sinistro. Vi, eu te amo, Vi. Eu te amo. Show Obrigado. de bola, cara. Acho que até nós já tá amando ela, né, Fernando? É isso, Nós cara. te Eu acho amamos. Show de Não, bola. mas nós chamamos... Primeiro foi uma brincadeira, ok. Mas nós chamamos sim, porque tá formando aqui um profissional bom, vai ter um profissional bom
e depende de você. É. E ele vai atender a gente, vai atender eu, vai Os atender pacientes agradecerão. Cara, a Via, ela foi afastada por burnout. Ficou 75 dias afastada por burnout. Sim. Assim, de tanta pressão, assim, sabe? Então, puta mulherão, cara. Puta mulherão. E aí, o que você vê pra frente, cara? O que você tá... Além da faculdade, o que você tá cara, vendo? O que você... Eu quero me formar. Quero ser oftalmologista. Não quero ter uma Porsche. Não quero ter uma Porsche, cara. Eu quero ter um terreninho de 5.000 metros perto de Campinas. Uma casinha de madeira bem caprichadinha, com furô, uma piscina assim, Sim. ó. Uma caminhonetezinha diesel se eu puder. Se o dinheiro me permitir. Assim, se eu der muito certo na vida, eu vou comprar uma lancha ou um veleiro. Talvez um veleiro, eu prefiro um veleiro. Eu sou médio de marinha. Tá. Então talvez eu compre uma lancha ou um veleiro pra ficar velejando só, cara. Essas são minhas ambições. Não quero ter Porsche, não quero ter BMW, não quero ter nada disso, cara. Eu quero, desde o começo, cara, a minha geração é uma geração que sempre abriu mão de muitas coisas, assim. Eu e meus amigos, assim, a gente sempre se ferrou muito. Então, os nossos pais compravam apartamento, a gente não conseguiu comprar. Se o teu pai te ajudou a dar uma entrada, teu pai deu, aí você conseguia comprar. Sim. Se não foi o caso, que não foi o meu, meus pais não tinham dinheiro para me dar uma entrada de um apartamento, nada, eu não tenho apartamento. Então a minha geração, e é uma geração, começou na minha geração, a próxima geração é a geração do neném, nem faculdade, nem trabalho, né? Então a minha geração é uma geração que abriu mão de muita coisa Quantos na anos vida. você tem? 34. Porra, já é uma geração antes da minha. Henrique, se você comprar uma lancha, eu compro aquelas câmeras de caminhão, você puxa eu lá. Porque aqui nós estamos falando provavelmente, praticamente de 3 gerações, né? 40, Marcelão? 41. 34, 28. É. E no sentido não pejorativo, mas só ladeira abaixo. Só né? ladeira abaixo. Só ladeira abaixo. Difícil pro Marcelão, Eu acho difícil pra você, difícil pra caralho pra mim, que eu tô nessa geração sua. É Nem foda. nem. Isso. Mas eu acho que é isso mesmo, porque que nem eu já tenho casa própria. Isso. Exato. Isso. A sua já tá mais difícil e pra mim fudeu, velho. Isso, exato. Eu não vejo esperança. E a minha nos- casa é própria foda, é assim, é é foda. casa geminada. Sim, É. sim. E, Sim, tipo, o meu pai, você sabe a primeira casa que meu pai comprou, ele tava no cabeleireiro, ele tinha uma linha de telefone fixo. Ele tava no barbeiro. Aí ele ouviu o cara do lado falando assim: Telesp. pô, eu tô vendendo uma casa, não sei aonde, tal. Pô, você souber de alguém no barbeiro. Meu pai virou pro lado e falou assim: ó, eu tenho uma linha de telefone fixo. Sim. Quer trocar na sua casa? Eu te dou mais tanto? O cara falou: quero. Fechou o É negócio. isso. Foi assim que ele comprou a Hoje primeira em dia, casa dele, cara, a gente tá. Pô, Eu não cara. sei se é porque a gente pensa muito no faz, porque tem um monte de gente entrando em dívida de 40 anos aí e comprando, né? Eu não sei. Ai, Mas cara. eu não tenho culhão e nem ambição pra isso. Eu acho que a gente tem muito acesso, não precisa ter pra ter acesso hoje em dia, né? Eu acho que tem N coisas que dá pra serem feitas. Por isso que se desprender um pouco também, né? Sim. De questão de ter, né? A gente Sim, consegue ter sim, acesso. sim, Você não precisa ter sim, carro pra andar de carro, consegue. tem Uber. Hoje você não precisa ter carro, você consegue alugar, existem N opções, economistas dizendo que não, é melhor alugar. Investir, não, alugar. enfim. Acho que por nós termos esse um pouco mais de informação, se torna um pouco mais difícil, mas não sei se é mais difícil. A gente tem outras prioridades, mas eu vejo que a minha geração é a geração do nem, cara. Nem faculdade, nem porra nenhuma. mas E a o galera tá completamente E se conforma. perdida. É. A gente já pegou guerra, pandemia, mano. A gente tá tudo ansioso, Isso, fudido pra caralho, isso, velho. Fudido aqui, ó. Então. Meu primeiro ano de faculdade, nós fazia churrasco com R$5. É isso. Exato, cara. Não, eu tô falando sério. Eu sei que é sério. Então mudou muito mesmo. R$5 não é nem um litro do leite hoje em dia. Velho. O quilo do frango Tá 22. tá 20. Do peito, se você comprar de 6 saco de 6 quilos, você paga uns 18, 19. É isso aí, mano. Cara, é muito. É isso. É. Mas eu não tenho pretensão, não, cara. Assim, eu quero uma moto. Porque eu vendi minha moto pra fazer medicina. Então, assim, abri mão da moto. Sim. Mais uma do coisa. céu. Velho. Eu quero uma moto de volta, assim. Nada fantástico, nada de Não, uma moto, uma Iron. Assim, Uma motoquinha. Uma pra tomar um vento na cara. Isso. Eu tenho uma bizinha. Tá valendo? Tá valendo, já dá pra brincar, Não, a gente tava falando sobre isso hoje, né, Marcelão? Tipo, caralho, porra, pagou as contas, porra, deu pra pagar. Não, porra, esse mês eu vou parcelar o cartão. Porra, tá dando. Porra, tá dando pra comer o caralho. Eu não sei, né? Mas eu vejo que é um crivo fudido e, foda. E que hoje, assim, dá pra agradecer quem tá pagando as contas, né, meu irmão? Cara, é foda. Mas então, aí eu quero ter um armário decente pra ir em congresso, pra atender paciente. Eu acho que tem que
tem que se portar, tem um portar do médico, assim, sabe? Eu acho que tem que... Sim. E eu fico meio puto, cara, às vezes. Não sei você, velho, porque eu sei que eu tô passando um certo, não vou falar sufoco, né? Mas eu sei que eu tô ganhando menos do que eu poderia ganhar. Não vou dizer que eu me sinto desvalorizado onde eu tô, mas eu sinto que eu poderia ganhar um pouco mais. Só que eu sinto que Tem muito motor pra aí, né, ganhar um Fernando? pouco mais, porra, eu vou ter que fazer o que eu não quero, mano. E às vezes eu fico puto, mano, e caralho, tô me fudendo igual um filho da puta, mano, Você faz opto ou não? Não, faço técnico de Senac, tô terminando agora. Tá. Pretende fazer opto? ou não? Pretendo, é o próximo passo. Só que, mano, tem gente ganhando mais dinheiro que eu sem saber ler uma receita, velho. Isso. Tá ligado? E consultorótico, mano. Você tem um perfil muito parecido com o meu, assim. Porra, fico louco, Porque cara. eu ficava puto com essas coisas, eu falava, cara, e eu percebia que a única solução pra mim era educação, era estudar. Eu estudava e, cara, e voltava. Sempre que eu estudava, eu falei, vou fazer um curso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, voltava em benefício volta. imediato. Sim, assim, pra mim, sabe? sim. E o negócio é meio que viciante, assim. Eu falo para meus alunos, tem um mosquitinho chamado mosquitinho da optometria. Se ele te pica, velho, ó. Já era. E acho que já te picou, você não tá Não, sabendo. cara, eu acho que é o próximo passo, né? O que eu quero fazer essa parada aí, mas... Eu falo muito pro Fernando, assim, Fernando, é bonito. Você vai gostar. Na hora que você conseguir começar a conhecer terapia, aí você conseguir, igual a Rebeca tava aqui, depois quem já assistiu, quando for ver isso daqui, vocês vão ver que não é só o cara que tem síndrome de Down que tem que fazer terapia. É todo mundo. Não existe ninguém normal. E eu tenho uma outra pergunta para você, o Henrique. Você se vê, tipo, formado, acabou, fez o fellow, fez pós-fellow, que agora tem até pós-fellow. Você se vê, assim, trabalhando com catarata, glaucoma, neuropatia... Então, pediatria. aí eu tenho que ser esperto. Eu tenho que tentar juntar o que eu gosto com o que maximiza o que eu vou ganhar, né? Porque gostar hoje de tudo. Pediatria eu não gosto. Menos pediatria, assim. Reabilitação, estrabologia, não dá tanto dinheiro assim. E é muito complicado, é muita nuance, é muito... Cara, quem tá nos assistindo e faz reabilitação sabe do que eu tô falando, né? Que é complicado, baixa adesão de paciente, dispendioso para o paciente, não do custo financeiro, do custo de voltar toda semana, 2 vezes por semana no consultório, ter que fazer em casa. Sabe? E ele quer dizer também que assim, o paciente abandona. Ele abandona, a adesão é baixa. Isso, essa que é a adesão, não é que ele não vá Isso, até lá. Ele vai, mas ele abandona. ele não dá segmento. E eu me vejo em... Assim, catarata, eu acho que meio que todo oftalmologista meio que... Eu quero fazer cirurgia. Eu quero ficar o máximo possível dentro do centro cirúrgico. Você tem que saber. Tem que proteger essas mãozinhas aí, hein? E eu tô fazendo boxe, cara. E detalhe. Quando eu era moleque, ó. Quando eu tinha 10 anos, eu soquei uma parte de vidro. Eita. Olha isso daqui, ó. O cara surtou, foi lá na Eu porta. surtei com a minha irmã. Sua desgraçada, eu não vou te matar, mas eu vou quebrar essa porta! Tipo isso. E eu tenho mobilidade reduzida, ó. Por exemplo, se você fechar, segurar o polegar. Ainda bem que tem robótica, né? Eu tenho mobilidade reduzida. E essa era uma preocupação minha, né? E uma vez o Dr. Francisco Stocco, abraço, Dr. Francisco, se você estiver me ouvindo, ele é médico oftalmologista, ele era esposo de uma aluna minha. E ele via minhas aulas, a minha aluna mostrava as minhas aulas para ele, não online, que era na época do Filadélfia. Mostrava material de aula, anotação de caderno. Falou, eu quero conhecer esse cara. Ele me convidou para passar uma semana na casa dele, dormindo na casa dele. Ele é sócio do segundo maior Instituto Oftalmológico de Santa Catarina. E eu fiquei uma semana inteira dentro do centro cirúrgico, vi cirurgia, consultório. Vem tudo, ser meu tudo, estagiário. Tudo. É tipo isso. Foi fantástico, assim, sabe? Eu acho que ele foi a experiência final que eu precisava para falar assim, não tem volta, é medicina, não tem outro jeito, tem que ser medicina, é isso, não tem um plano B, sabe? Foi aquela viagem, assim, sabe? Nem sei do que a gente tava falando. Tá falando que eu tô falando como você se vê, qual vai ser Tem alguma patologia específica? Patologia. Vai trabalhar com... Adoro glaucoma. Quem é aluno meu sabe. Adoro glaucoma. Eu gosto muito de glaucoma e neurooftalmologia.
Deu pra perceber, Só né? que neurooftalmologia, aparentemente, não é tão rentável assim. Eu posso fazer retina, por exemplo, que é bem próximo de neurooftalmologia, que a formação demora mais. A formação demora mais para você ser um retinólogo, só que quando você termina, volta, entendeu? Então, mas daqui a pouco, então você já voltou lá, vai voltar pra faculdade pra fazer neurologia. O Henrique vai ser não Henrique daqui sei. uns 20 anos vai ser professor Henrique, optometrista Tem uma coisa que eu sei que eu quero, que eu tenho certeza que eu e quero. neurocientista. Eu vou fazer a faculdade, vou terminar a faculdade, vou fazer oftalmo, vou fazer um fellowzinho, terminei o fellow, vou fazer mestrado, que eu quero dar aula na faculdade de medicina. Parabéns. Quero fazer um mestrado para entrar na faculdade de medicina. Isso eu tenho certeza que eu quero. Isso eu tenho certeza. Show de bola, professor. Animal, cara. Animal. Gente, eu quero ir no banheiro. Dá? Pode? Dá, fica à vontade. Onde que é? Saindo aqui, primeiro logo, porta logo de frente. Frente. E quando você voltar, a gente faz as perguntinhas. Não teve muito, mas a gente faz, você responde aí pra quem... Imagina, cara, animal. Fernandão, e aí, como é que foi a semana? Cara, começou essa, né? Agora, começou hoje. Cara, apaixonante a professora Rebeca, hein? Legal, né? Legal, Quem show de bola. vocês vão estar assistindo aqui? Vai sair acho que dia 29 e esse aqui vai sair dia 12. Vou ver certinho. Aí é quinzenal, né, galera? Você sabe, o tempo é corrido, é o que dá, é o que tá dando para ser feito agora. Amanhã eu venho gravar novamente, que vai ser no dia 16, gravo com mais um entrevistado aí, que é o Marcelo, aí o pessoal conhece. E vamos soltar quinzenal. Agora eu só volto para gravar aqui em setembro também. E vamos que vamos. Galera, já ia aproveitar e pedir para vocês aí, se inscrevam no canal. Porra, Nunca pedimos. e nunca pedimos, interage aí conosco, tá? Eu sei que tem bastante gente assistindo, né? Até agradeço, mas custa nada. Aperta lá o botãozinho, inscreva-se, ativa o sininho, meu. Você vai acompanhar mais de perto, são cortes diários, tá? Vai subir a régua, vai melhorar muito a qualidade dos entrevistados. Cada episódio que passar, a gente vai melhorando, porque eu acho que é natural, né? Até agora, o que tem sido feito de uma forma que eu acho que não tenho tempo hábil para estudar sobre isso, ou até mesmo para tornar isso mais profissional, ou profissional da forma que eu gostaria. Parece que não, mas a gente se desdobra aqui, né? Desde de questões financeiras a questões de tempo hábil para fazer essa parada acontecer. Não é fácil, mas é só isso que a gente pede. Se inscreve no canal, compartilha. Meu, a ideia é sempre agregar, sempre... É meio clichê isso aí também de querer agregar e tudo, mas a ideia é essa, cara. A ideia é essa, que você vê que, já falei algumas vezes, é só papo de mais um inconformado, né? Inconformado com a forma que é tratada, a visão, a forma que é explanada lá na frente, lá onde eu vivencio diariamente, que é o balcão. Eu acho que é algo extremamente sério, extremamente técnico e que é tratado como agregar valor, ou enfim. Vamos trazer algo mais humanizado, se é assim que eu posso dizer, né? E tentar atrelar isso também com ganhar uma grana, que não tem problema nenhum. Ganhar uma grana é o que a gente... Né, é um tabu, não se fala muito disso, mas no final das contas a sanidade mental ela também conta com as contas pagas em dia, né? Então isso às vezes é o fator determinante de muitas coisas. Então é isso, tá bom? O professor Henrique voltou. Professor, tive 3 perguntinhas aqui. Uma é explica melhor sobre sobre retinoscópio. Sem muitos adendos. Retinoscópio. Cara, tem muita gente que gosta da minha aula de retinoscopia e eu não dou a melhor aula de retinoscopia. Tem gente que se aprofunda muito mais. Tem vários tipos de retinoscopia. Você tem 2 tipos de espelho, 2 tipos de filtro. Aí você tem retinoscopia de Mohindra, retinoscopia de Mann, que é o Monocular Estimation Method, a retinoscopia estática. A minha aula de retinoscopia, tá cheio de gente me perguntando sobre curso de retinoscopia. Eu vou ter que fazer um curso de retinoscopia, não tem jeito. Uhum. A retinoscopia é um exame que você faz com um aparelho chamado retinoscópio, que é um negocinho desse tamanho assim, cabe no bolso. E você consegue ver o grau do olho do paciente. Eu falo assim, é lensometria de olho. É isso. É isso a retinoscopia. Eu acho
eu pego o optometrista no momento da formação, que às vezes eu falo assim, que tem 2 momentos durante a formação do optometrista. O primeiro momento, senta a bunda e estuda. Senta a bunda na cadeira e estuda. O segundo momento, tira a bunda da cadeira e faz. E a retinoscopia não tem muito que sentar a bunda na cadeira e estudar. Tem que levantar a bunda da cadeira e fazer. Então a retinoscopia é uma lensometria de olho. Você mede objetivamente o grau do paciente. Você não depende da resposta dele. Ele não precisa falar assim, se está melhor, se está pior. Você... É como se fosse não. O autorrefrator é um retinoscópio automático. Tipo isso. Entre aspas. Claro, né? É isso. E não tem muito segredo. Dando continuidade, vantagens e desvantagens de usar o autorrefrator. Vantagem óbvia, velocidade. Desvantagem, o autorrefrator não fala para você se o paciente tem uma ictasia de córnea, não fala se ele tem astigmatismo irregular. Então, o que é... E aí, o do mais comum, o astigmatismo. Né? O que é o astigmatismo? É uma irregularidade predominantemente na córnea, que você tem... cujas as curvaturas dos diversos meridianos, dos diversos eixos, vamos colocar assim, da córnea, não são simétricos. Né? Não é exatamente isso, assim, né? De ninguém é simétrico. Mas eles são muito mais assimétricos do que deveriam, tá? E aí a retinoscopia, inclusive, ajuda a fazer isso. Você consegue saber em que posição do olho que está o meridiano mais curvo de todos e o menos curvo de todos. Teoricamente, é para os dois estarem a 90 graus, um do outro, perpendiculares entre si, tá? O mais curvo de todos e o menos curvo de todos. Essa condição é chamada de astigmatismo regular. E ela causa, no sistema óptico do olho, um efeito óptico chamado conoide de Stern, que são 2 planos focais. Então a córnea, por ter 2 curvaturas diferentes, é como se fossem 2 lentes em uma, né? Então você vai ter 2 planos focais diferentes. Quando o astigmatismo é irregular, esses 2 planos focais, eles não são perpendiculares entre si. Eles têm um eixo qualquer, que não seja 90 graus. Quanto mais afastado dos 90 graus for essa diferença entre esses 2 meridianos, mais irregular vai ser o astigmatismo. E qual que é o problema disso? O óculos, a gente tem lentes cilíndricas. Seria interessante se tivesse 2 eixos, né? Exato. Mas o cilindro, veja bem, pode me emprestar essa lata? Não é merchan, hein, gente? Isso é um cilindro. O que é um cilindro? Eu tenho uma curvatura aqui, vou fazer assim para não cair. Eu tenho uma curvatura aqui, que deriva de uma curvatura esférica, e perpendicular a essa curvatura, eu tenho uma curvatura plana. Então você percebe que os 2 meridianos principais, eles são perpendiculares entre si. A maior curvatura é perpendicular à menor curvatura. Isso é um cilindro. A lente cilíndrica deriva dessa forma geométrica. E qual que é o trabalho do optometrista? Descobrir onde que estão esses meridianos e alinhar a lente cilíndrica com os meridianos do olho do paciente, certo? Sim. Só que, e se o astigmatismo dele é irregular? E se esses meridianos não formam um ângulo de 90 graus? Como que eu vou alinhar isso daqui, que forma um ângulo de 90 graus, com a córnea do paciente que não forma um ângulo de 90 graus? Então a acuidade visual, a nitidez, fica extremamente prejudicada com lente oftálmica. O astigmatismo irregular, inclusive, é uma indicação de lente de contato gelatinosa. A acuidade visual do paciente melhora e melhora muito com lente de contato. Então, se a gente está falando de uma manicure, de uma costureira, ourives, soldador e assim vai, profissões que demandam uma visão detalhada de perto. Ou então o hobby do cara é ler a Bíblia. Né? Ele precisa de uma visão boa para perto. Eu preciso saber se ele tem um astigmatismo regular ou irregular. Porque daí eu vou indicar uma lente de contato ou não. E o autorrefrator não fala isso para você. A não ser que você tenha um autorrefrator com um sensorzinho chamado Hartmann-Schack. Esse sensorzinho ele é responsável por fazer a famosa tecnologia Wavefront, que é frente de onda. Ele mostra um mapa de aberrometria para você falando assim, ó, a ótica desse olho tá zoada. Não é só um astigmatismo regular que tem. Não é só uma metropia de ordem esférica. Aí tem mais coisa. Tá. Só que um autorrefrator com um sensor Hartmann-Schack decente, você vai pagar 30, 35 mil reais. E, Não, gente... Eu já ia falar 90. Não é o mais comum por aí. Não, de jeito nenhum. Esses autorrefratores de 15, 20, não tem esse sensor, não tem essa tecnologia.
E aí, Fica nessa pergunta ainda, pera um pouco. e aí eu falo assim pra você, beleza, optometrista, por que você não aprende a fazer retinoscopia? Você já tem o equipamento. Pra que você vai comprar um autorrefrator? Durante os meus cursos, eu falo isso pra todo mundo, gente. Eu falo assim, e já me julgaram muito como petulante. E eu falo, gente, ó, não é, de verdade. Eu quero mostrar pra vocês que é possível, beleza? Vou fazer uma retinoscopia. Eu vou lá, faço a retinoscopia, cara, pra fazer os 2 olhos, dá menos de 1 minuto. Pra fazer os 2 olhos. Então pra que você vai comprar autorrefrator? Não é velocidade. Então, no final das contas, se você é um bom retinoscopista, vamos colocar dizer desse assim. jeito, qual é a vantagem do autorrefrator? Vai te poupar lombar. Vai cansar muito menos. Vai cansar muito menos. Sabe uma vantagem que eu acho do autorrefrator, além de ser rápido, lombar e tudo mais? No começo, você fica com muita luz no olho do cara e o cara incomoda. Então o autorrefrator já acelera por causa disso. Mas mesmo assim, passe. Mas aí, Pelo menos Eu para acho- confirmar se aquilo que tá ali no papelzinho, se. é condizente. Ó, tá, beleza, consegui fazer, bateu. Mas aí entra o meu trabalho de professor. Qual que é o meu trabalho? Eu dou curso, quando eu vou falar de retinoscopia, eu falo, cara, é meia dúzia de passadela. Se eu ver você dando mais do que meia dúzia de passadela na mesma posição, eu vou colocar a mão na frente do olho do paciente e não vou deixar mais você fazer retinoscopia. Ah, então eu tô aprovado, passo uma vez só. Você tem que. Porque é assim que funciona, Eu gente. já recebo o meu certificado? Já recebe. É assim, ó. Você vai passar uma luz no formato de faixa e você vai ver o reflexo. Através da pupila, você vê o reflexo da luz, que também tem um formato de faixa lá Sim. na retina. Sim. Se o reflexo estiver na mesma direção que você passa a faixa, você coloca a lente positiva. Se estiver contra, é negativo. Negativo. Então, pra que você vai passar 20 vezes a luz? Não, passa meia dúzia. Meia dúzia já tá Já até tá demais. mais que bom, é. Tá a favor do movimento? Lente positiva. Tá contra? Negativa. Fim. E a outra vantagem é quando você tá no 35º paciente, você passou e você não lembra mais, era o que mesmo? Professor, considerações finais, por gentileza, deixa um recado pra galera aí. Considerações finais, que difícil. Essa parte difícil da entrevista. Cara, considerações finais. Eu acho que assim, não se contente com o que falam pra vocês, tá? Confiem apenas em literatura. E quando eu falo literatura, não é o site do Dr. Drauzio. Eu falo isso nas aulas. Não é site do Dr. Drauzio Varela. Não é demérito dele. Não é pesquisar no tuasaude.com, no bem-estar, ponto, não sei o que lá. Não, gente. Artigo científico, é livro. Verifica a qualidade da revista que foi publicada. Verifica a data dessa publicação, o tipo de estudo. Eu acho que, assim, eu tô aqui como 2 profissões. Optometrista e estudante de medicina. Como optometrista e professor, né? Não optometrista, que eu não tô mais clinicando, mas como professor de optometria, eu preciso passar isso para vocês. A optometria é uma ciência. Tratem-na como tal. Acho que essa é a principal. De longe a principal. A optometria é uma ciência. Tratem-na como tal. Bola. É Eu isso acho aí. que é isso. Marcelito, Pessoal, boa noite. De novo, vamos lá. Cara, às vezes você vê a gente, eu, Fernando, parece que a gente é meio rude, meio grosso. Cara, a gente quer o bem de vocês, de coração, viu? Não é de maldade, não. A gente tá até só... Às vezes o que às vezes parece um pouco rude e grosso é pra chamar atenção. É tipo o pai lá que puxa a orelhinha. Tem que fazer isso. Então, galera, a gente quer o bem de vocês e vamos todo mundo junto e todo mundo vai ganhar com isso. Cliente, todo mundo vai ganhar, inclusive financeiramente também. show de bola. E é assim que a gente finaliza mais um episódio 3 do podcast. Marcelão, muito obrigado, professor, mais uma vez. Muito obrigado e valeu, galera. Obrigado, gente.